Olá, bom dia para você que está acompanhando o nosso SCC SBT. Estamos chegando ao vivo para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia e com a imagem ao vivo que vem da região do Vale, SC 412, rodovia Governador Jorge Lacerda, que cruza a cidade que é, aqui em Santa Catarina, o grande destaque da moda íntima e também trajes de banho. Estamos falando da cidade de Ilhota. Bom dia, Maristé. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. 11 horas da manhã, 26 de fevereiro de 2026. E a gente está chegando ao vivo com as principais informações do nosso estado. Vamos para onde agora, produção? Vamos continuar passeando aqui pelo nosso estado. A gente já deu uma olhada em Ilhota e agora a gente vai ver outras cidades aqui do nosso estado, como essa que vocês estão vendo aí agora, Balneário Camboriú, na sua tela, já com muita gente também passeando na cidade. Hoje o sol já aparece desde cedo, que já é um convite para o pessoal que está na praia passear também, os turistas principalmente, né, Zanotto? Com essa criancinha ali com o seu colete a salva-vidas, viu? Essa vai pro mar. Aproveitando, porque já estamos com um pezinho no fim de semana, né, Maristéria? Quinta-feira, eu sei que você daqui a pouco vai trazer todas as informações da previsão do tempo, mas o que nós tivemos de chuva, principalmente na região norte, acredito que agora deve dar uma estabilizada nos próximos dias e no fim de semana também, né, Maria? Exatamente, é o que vai acontecer. A gente hoje ainda pode ter chuva em algumas regiões aqui da faixa litorânea, mas a partir de amanhã, Zanotto, aí é tempo seco, é sol para todo mundo. Todos os detalhes eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Agora, imagens da Praia dos Ingleses. O Zinga, norte da ilha de Santa Catarina, onde nesse último fim de semana, Maristéria, estive também participando da corrida lá do Costão do Santinho, que passa por essa praia, né? Larga lá do Santinho, vai até a Praia dos Ingleses, nós estamos vendo agora a imagem ao vivo, e depois retorna. E o pessoal já aproveitando. Mas, Maria, não sei se você teve essa sensação, hoje quando acordei, parecia que eu estava já no outono, em pleno verão, né? Tá tudo mais agradável, né, Zanotto? Aquele calorão a gente já não tá sentindo mais, mas realmente, inclusive para amanhã, a gente vai ter temperaturas bem mais baixas na região serrana, ali próximas a 6, 8 graus, bem mais fresquinho. Depois esquenta, mas já vai mudando um pouco essa questão das temperaturas aqui no nosso estado. E os destaques dessa edição, novidades sobre o restaurante popular aqui em Florianópolis, que foi fechado e a prefeitura está anunciando que o prédio na Avenida Mauro Ramos não deve reabrir. E a chuva de ontem causou transtornos para quem estava no norte do estado. A zona norte da cidade de Joinville foi fortemente atingida. Luiz Melo. Final de tarde com início de noite com bastante chuva aqui na cidade de Joinville, caos no trânsito e algumas regiões alagadas. Mais informações daqui a pouco, aqui no SCC Meio-Dia. E você vai ver também nessa edição flagrante da Polícia Militar nessa manhã de quinta-feira. Um portão que estava sendo furtado de uma residência e a polícia passou exatamente na hora e deu o flagrante. Daqui a pouco te traz mais detalhes de onde aconteceu essa prisão feita pela Polícia Militar aqui na capital catarinense. Estamos no ar. Fique com a gente. Horas e 3 minutos, a gente começa falando da chuva de ontem que causou transtornos para quem estava no norte do estado. E foi justamente a zona norte da cidade de Joinville a mais afetada, até porque, né, Maria, a gente tem visto isso nessa época, no verão, é a chamada tempestade que cai de forma isolada, ela cai na cidade em um ponto, na outra nem chega a chover, né? É isso mesmo, são pontos... É bem pontual essa chuva, né? Vamos chamar o Luiz aqui porque ele vai trazer os detalhes dessas ocorrências. Hoje a chuva já deve dar uma trégua em todo o nosso estado, Luiz, mas conta pra gente dessas ocorrências de ontem. Bom dia pra você. Bom dia, Maria. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo. O SCC Meio-Dia, 11 horas e 4 minutos na maior cidade do estado. Fique conosco. Pois é, Maristéria, a chuva de ontem no final da tarde, início da noite, acabou atingindo principalmente a Zona Norte, como vocês brilhantemente citaram no começo do nosso jornal, mais precisamente na Zona Industrial Norte, em Piraberaba e no Rio Bonito. E também tivemos pontos de alagamento nas ruas Dona Francisca e 15 de outubro. A Defesa Civil fez todo o monitoramento dessas áreas alagadas, mas não foi acionada para atendimento de ocorrências pela comunidade. E a gente sabe que esse tipo de chuva, esse tipo de temporal, né,
tipo de tempo feio é um negócio que acaba girando ser um certo trauma em quem mora aqui em Joinville, por conta dos inúmeros alagamentos que já ocorreram aqui na nossa cidade. Mas ontem uma forte chuva, então 30 milímetros foi registrado, mas não houve atendimentos por parte da Defesa Civil. Essa chuva também, Maria Esther e Henrique, foi registrada na cidade de São Bento do Sul. E por conta dessa forte chuva, da ventania, uma árvore acabou caindo na BR-280, sentido quilômetro 101, e por conta disso a BR precisou ser paralisada, interditada para que houvesse a retirada dessa árvore daquele local. Ou seja, chuva intensa, chuva forte, o verão está indo embora, são as águas de março fechando o verão e foi o que aconteceu ontem aqui na cidade de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. E a cidade de Imbituba, no sul do estado, declarou situação de emergência por conta da chuva forte que também atingiu o município na última terça-feira. Além dos estragos, o município também teve registro de pessoas desalojadas. A gente vai chamar a Emanuela Justino para dar mais detalhes desses estragos deixados pelo temporal. Atualiza para a gente, Manu. Bom dia. Oi, Maria. Oi, Zanotto. Bom dia para vocês e para quem nos assiste. Exatamente, né? Teve registros de pessoas que tiveram que sair de casa, ir para casa de parentes ou amigos. A chuva forte foi na terça-feira, dia 24 de fevereiro, e ontem, então, a Prefeitura de Imbituba decretou emergência justamente para já poder oferecer esses serviços, né? Quando faz o decreto de emergência, dispensa a licitação em alguns casos para poder atender a essas famílias. Foram 6 horas direto de chuva forte, até a gente trouxe aqui ontem, né, essa informação. Outras cidades aqui do sul também tiveram uma chuva assim semelhante, e em Imbituba foram 6 horas direto, mobilizou a Defesa Civil, vários voluntários também, a própria população se ajudando, né, por conta de toda a situação, e a Defesa Civil ainda está fazendo esse trabalho, né, em alguns locais ainda precisa o escoamento da água, deixou o estrago. Então agora com esse decreto de situação de emergência vai ficar um pouco mais fácil, digamos assim, para poder atender nesse primeiro momento as famílias mais necessitadas. Então, agora, nesse caso, as secretarias de obra e assistência social estão fazendo esse levantamento, né, no primeiro momento atendendo as famílias e também fazendo o levantamento do que elas precisam para poder aí se reerguer. Foram pelo menos 5 bairros mais atingidos, né? Por exemplo, a Barra de Ibiraquera, também o bairro Arroio, Nova Brasília, Vila Nova e também o Alto Arroio foram as comunidades mais atingidas em Imbituba. Então agora, daqui para frente, é esse trabalho realmente de levantamento de quem precisa dessa ajuda mais urgente, a gente segue acompanhando, né? Até porque outras cidades aqui do sul do estado também foi uma chuva realmente forte, muito intensa em pouco tempo. Em alguns bairros, por exemplo, algumas comunidades nem choveu tanto, em outras foi um alto volume de chuva. Por isso que, então, a gente segue acompanhando por aqui, né? Até dos trabalhos aí para ajudar essas pessoas que foram mais atingidas. Volto com vocês aí no estúdio. Oi, Manuela, estamos observando aqui também, né, hoje aqui na Grande Florianópolis, a influência do vento sul e, pelo visto, também aí na região, né, Manu? Tá sim, Zanotto. Começou um pouquinho antes do vivo, como sempre. Começou o vento aqui. Agora a temperatura está bem agradável, viu? Nós estamos agora em Araranguá. Então, agora está fazendo, deixa eu até ver aqui, 24 graus. 24 graus. Nublou, tinha um sol um pouquinho antes, para lá tá um pouquinho mais azul o céu. Deixa eu vir aqui um pouquinho pro lado, não sei se dá para filmar. Aqui atrás de mim tá um pouco azul, mas tem bastante nebulosidade, né? Mas a temperatura tá agradável, viu? Não tá aquele calor todo, esse ventinho tá deixando um pouquinho mais fresquinho, mas sim, começou um vento um pouco mais forte faz uns minutos aqui, um pouquinho antes de entrar ao vivo. É o vento sul, né? Obrigada, Manu, pelas informações. Hoje a gente tem essa queda nas temperaturas, fica mais agradável também. E essa chuva que pode voltar aqui para o nosso litoral. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes. Agora a gente traz um caso atualizado aqui em Florianópolis, que ficou aquela dúvida, né, Marister? Quando nós tivemos a informação que o restaurante popular, que fica bem no centro da capital, na Mauro Ramos, foi fechado, havia uma expectativa que ele seria reaberto, porque nós tivemos diversas situações de pessoas que estavam com armas brancas, com facas, com brigas, a participação da Polícia Militar junto com a Guarda, e seria um novo modelo de restaurante popular, mas agora, pelo visto, não teremos, né? Pois é, e agora não se sabe, né? Está um futuro indefinido.
E agora, qual será o destino desse serviço na capital? A Sofia Gonzalez, ela está chegando ao vivo agora com os detalhes e a gente quer saber, já existe alguma definição a respeito do restaurante popular aqui da capital, Sofia? Bom dia para você. Oi Maria, oi Zanotto, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Ainda não temos um futuro definido, temos alguns indícios que nos mostram que é provável que esse restaurante não volte a abrir, né? Nesse momento a gente está aqui na frente, o restaurante, essa estrutura que é relativamente bastante moderna, né, de 2022, está atendendo apenas a inscrições do Cade Único, fazer novos cadastros, assim como atualizar os que já existem, né? E por que a gente diz que os indícios mostram que provavelmente ele não reabra? Porque a prefeitura diz que está definindo uma nova estratégia para atender as pessoas em situação de insegurança alimentar aqui da nossa cidade. O objetivo deles é tentar ampliar o atendimento, mas sem que as famílias precisem ir até uma estrutura física no centro da cidade, por exemplo. A administração também disse que está mapeando quem precisa de ajuda para tentar garantir uma política mais eficiente, para que ninguém fique desassistido, mas que não seria necessariamente nessa estrutura aqui. O atendimento para as pessoas em situação de rua continua acontecendo na passarela Nego Querido, onde são oferecidas as refeições, além também de serviço de apoio, né, como, por exemplo, estudos e também encaminhamento para o mercado de trabalho. Lembrando, então, que esse espaço aqui foi inaugurado em julho de 2022, fica na Avenida Mauro Ramos, bastante central, um ponto estratégico para quem trabalha aqui na região do centro, né? Durante o funcionamento, serviu mais de 1 milhão de refeições, café da manhã, almoço, janta, com refeições gratuitas ou a preços acessíveis para quem precisa. Em fevereiro de 2025, a estrutura foi fechada por um tempo, a princípio para reformas, para um remodelamento aí do serviço, mas desde então não voltou a abrir, né? A gente tem muitas discussões aí que falam sobre qual seria a melhor saída para isso, muita gente pedindo a volta, outros também, como vocês relataram, dizendo que esse espaço aqui acabou servindo muito para as pessoas em situação de rua, que a gente tinha alguns eventos de confusão aqui na frente também, né? Mas, enfim, por enquanto segue assim. Uma outra informação que a gente tem também é que, inclusive, o IFSC, que fica aqui do lado, né, o Instituto Federal de Santa Catarina, estaria pedindo esse espaço aqui de volta para poder fazer um laboratório. A situação segue indefinida, mas a gente percebe que está caminhando para outro rumo e não para a reabertura aqui desse espaço. Maria Zanotto. Muito obrigada, Sofia, pelas informações. Vamos seguir de olho, né? Qualquer nova definição, qualquer nova atualização sobre esse caso, a gente traz também aqui no meio-dia. Garantir que a justiça chegue a quem mais precisa. Esse é o objetivo do projeto Defensoria com a Rua, que foi realizado uma ação especial agora pela manhã aqui no centro da capital, bem onde fica ou ficava o restaurante popular, né, Maria? Até às 11 horas, equipes da Defensoria Pública do Estado, junto com a Defensoria da União e Justiça Eleitoral, estavam no Centro Pop, na Rua General Bittencourt. A ideia é levar atendimento jurídico de forma humanizada para a população em situação de rua, facilitando desde a consulta de processos até a retirada de segunda via de documentos essenciais, como a certidão de nascimento. E, além disso, as pessoas atendidas também podem regularizar o título eleitoral. Lembrando que esse ano nós temos eleições agora no mês de outubro. E a Justiça saindo dos gabinetes para promover a cidadania e dignidade para quem vive nessa situação vulnerável, né? Quem vive em situação de rua. Exatamente, um serviço social para vocês. Seguimos por aqui, Zanotto, agora 11 horas e 14 minutos. Vamos falar de Chapecó, porque tem um trecho importante bloqueado para obras de macrodrenagem na maior cidade do oeste do estado. E essa interdição deve durar pelo menos mais de uma semana. Com isso, os motoristas precisam ficar atentos, saber que local é esse. Vamos falar com informações do Felipe Bastos, porque ele traz para a gente o trecho específico onde está acontecendo essa obra e atualiza essa previsão, né, até quando teremos o serviço acontecendo no local. Felipe Bastos, uma excelente quinta-feira, muito bom dia, informação ao vivo, é contigo. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia, excelente quinta-feira aí para todos nós, trecho completamente bloqueado onde nós estamos agora, nesse momento. Rua João Martins, entre as avenidas São Pedro e também a Rua Arthur Bernardi. Bem no centro aqui da cidade de Chapecó, logo ao fundo nas imagens ao vivo. Para Santa Catarina, a gente pode ver alguns trabalhadores que estão por ali, também algumas máquinas. Por quê? São obras de macrodrenagem. Essa interdição
com o trânsito completamente bloqueado nos dois sentidos, ela ocorre para a execução da caixa de ligação da nova galeria pluvial com a antiga estrutura. Etapa que integra o conjunto de obras de macrodrenagem que continuam sendo realizadas aqui no município. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzir os pontos de alagamentos aqui na região. Nessa região aqui da cidade de Chapecó, bem próximo ao centro, os alagamentos eles costumam ser bastante frequentes. Por isso que essas obras de macrodrenagem em pontos diferentes estão sendo realizados exatamente para diminuir ou até mesmo acabar com esses alagamentos. O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de aproximadamente 10 dias. Lembrando que esse trânsito ficou completamente bloqueado desde ontem e deve seguir assim pelos próximos 10 dias. Orientação básica, padrão, para todo motorista que busquem rotas alternativas, redobrem a atenção à sinalização instalada nas imediações. A gente pode ver aqui também, o Andrés vai mostrar, tem placas, atenção, trânsito interrompido, siga o desvio, outra placa ali também, canteiro de obras, não é permitido o acesso sem autorização. E a orientação também é que os condutores evitem circular pelo trecho interditado para, é claro, minimizar os transtornos e garantir a segurança dos trabalhadores da obra e também de toda a população. Agora há pouco, inclusive, Zanotto, a gente se preparava para entrar ao vivo e alguns motoristas estavam tentando dobrar nessa rua, tentando ter acesso, porque ainda não estavam sabendo do bloqueio total desse trecho da rua aqui no centro de Chapecó. Obras de macrodrenagem, previsão de 10 dias, a gente segue acompanhando o andamento por aqui. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Obrigado, Bastos, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta com outra participação ao vivo do Grande Oeste, porque agora, aqui no nosso SCC Meio-Dia, espaço e vez para o nosso SCC Comunidade. Vamos direto com a participação ao vivo do Paulo César, que está num local muito especial para mim, para minha vida, que me marcou muito. Ele está lá em Blumenau, no bairro Escola Agrícola, na Coripós, ô Paulo César. Quando cheguei lá em Blumenau, em 1994, morando com meus avós, na rua Maestro Francisco Balgarten, número 102. E você está em que ponto, PC? Muito bom dia, informação ao vivo. É contigo. Bom dia, Zanotto, Marister, bom dia a todos. Olha só, estamos aqui no alto da região da Coripós, Zanotto, que te traz boas lembranças, né? E os moradores estão aqui, ó, reunidos, indignados, estão na bronca. Nós estamos em um trecho crítico da rua Maestro Francisco Balgarten. Os moradores nos chamaram para denunciar as condições precárias desse trecho da estrada de chão. Parte da rua, que tem aproximadamente 700 metros, parte dela tem pavimentação. Mas esse trecho aqui, de onde nós falamos agora, e o Felipe Andrade mostra as imagens, é um trecho com muitas irregularidades, com falta de manutenção mesmo. E com a chuva, né, nesse período do ano, né, a gente consegue ver ondulações, valos, buracos. A situação está precária por aqui. Tem inclusive, se o Felipe conseguir mostrar ali à direita, Felipe, dá uma olhada, Zanotto. O tamanho do valo que se criou, o que gera risco de acidentes. O Lessa estava me dizendo, inclusive, que outro dia uma menina de moto aqui se perdeu e acabou se acidentando. Então, os moradores aqui estão reunidos para protestar contra essa falta de manutenção. Eles querem manutenção e pavimentação desse trecho aqui. Deixa eu conversar com alguns moradores. Felipe vai mostrando, porque são vários pontos críticos, com buracos, ondulações. Difícil para transitar por aqui. Os veículos que passam por aqui precisam passar muito lentamente, né? Haja suspensão. Ô, abençoada, vem cá, você que é SBTista, acompanha a nossa programação todos os dias. O que mais incomoda e deixa a comunidade indignada aqui com essa situação? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Os buracos, gente, muito buraco. O mato está tomando conta da rua.
O mato tá vindo, moradores daqui fizeram mutirão entre os próprios moradores para fazer a limpeza do mato que está cobrindo a rua. Aqui passa crianças, aqui tem trabalhadores, aqui tem pessoas que necessitam desse trajeto todos os dias. Houve um caso de uma menina que caiu de moto, carro que caiu no buraco. Então, gente, vamos dar uma olhadinha para a população também, né? Que na hora de pedir o voto é beijinho, beijinho. Depois que são eleitos é tchau, tchau. E eu acho que tem que olhar com mais carinho para a população que é votante, que são pessoas de bem, que são trabalhadores. E eu acho que o povo merece um pouquinho de atenção. Na minha opinião, é isso. Se tiver mais alguém que queira opinar... O abençoado, repete para mim, o Felipe mostrou os veículos passando, né? A dificuldade dos motoristas ao transitar por esse trecho crítico sem manutenção. Como é que é na hora do voto? É o quê? Beijinho, beijinho. Na hora de pedir voto. Beijinho, beijinho. E depois que esses são eleitos é tchau, tchau. Então, esse é um ditado antigo, mas é muito verídico e válido, na minha opinião. Dona Lucimara, obrigado pela participação. Qual que é o teu nome, abençoado? Eduardo. E aí, Eduardo, conta para nós. Passou da hora de fazer manutenção aqui? Vocês se sentem esquecidos? Bom dia. Sim, com certeza. Eu moro aqui há mais de 10 anos e eu nunca morei num local que eu tive tanto gasto com o veículo, tá? Meu veículo é sempre na manutenção, a gente trocando todas as partes de suspensão com muita frequência. Virou sócio da oficina? Já virei sócio da oficina. Nessa rua só tem gente digna, trabalhadores em todos os horários, gente que precisa sair de madrugada, anda aqui a pé. Quando chove é um caos, a pessoa chega lá embaixo já com calçado fora de condição, todo sujo. A gente chama o Uber. Os Ubers normalmente cancelam, porque não aguentam subir aqui. Ou às vezes a gente está dentro do Uber, o Uber patina, aí a gente até se solidariza e, vou descer, você pode encerrar minha corrida, a gente termina o trajeto a pé, porque fica difícil para o pessoal subir aqui, então é bem complicado, tá? Bem complicado. E para reforçar o que a gente está destacando aqui na reportagem do SCC Comunidade, para reforçar o que a gente fala sobre a dificuldade dos motoristas, a gente tem uma imagem para mostrar aí de um caminhão que subiu aqui, teve dificuldades e acabou caindo num buraco. Precisou chamar o guincho, Lessa. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zanotto. Bom, o Zanotto já é conhecido aqui dessa rua, sabe bem como é que é. Em 2008 ele acompanhou toda a tragédia aqui no morro. Essa rua que caiu, os moradores que foram evacuados. E infelizmente a gente já recorreu a todos os vereadores, todas as secretarias, vários pedidos, várias reivindicações, 3 promessas, já veio dinheiro para fazer essas obras, os dinheiros desapareceram. Pedido não falta, promessas também não. Falta o quê então? Boa vontade, incentivo, eu não acredito, a gente não sabe o que é, porque por falta de vontade não é, por a proclamação da população. E além disso, além da rua acidentar muita gente, né? E tem um perigo aqui maior, se depois puder até mostrar. Que é uma área de risco. Uma área de risco. Por conta de 2008 da tragédia climática. E o caminhão da SAMAI sobe aqui e eles, inclusive, né, colocam em risco a vida deles, porque quando passa o caminhão com 5 mil quilos, a possibilidade de cair ladeira abaixo é muito grande. Muito bem, as famílias que moram morro acima aqui, então cobram providências da prefeitura. O Felipe Andrade vai mostrando que tem muitas casas lá em cima, né? Famílias que moram aqui, trabalhadores, gente que trabalha, gente que ajuda a construir a história da cidade, gente que paga impostos, né? E que os moradores pedem manutenção e pavimentação. O que diz a prefeitura? Nós procuramos, né, a administração municipal nesta manhã para dar uma resposta. Eles nos dizem o seguinte, em nota que a prefeitura tem conhecimento que existe um plano para pavimentar este trecho da rua Maestro Francisco Bongarten. O que eu recebi de informação? Que já existe então um pré-projeto, existe um planejamento para pavimentar esse trecho, que eles estão articulando uma emenda parlamentar para conseguir realizar a pavimentação e resolver definitivamente esse problema. Então a prefeitura diz que tem um pré-projeto, que trabalha para articular a liberação de uma emenda parlamentar. Então existe uma esperança colocada aí pela prefeitura, estão negociando a liberação de uma emenda parlamentar para poder realizar essa pavimentação. E eu perguntei depois da nota, e existe previsão, vocês pretendem realizar essa pavimentação ainda em 2026 para atender e beneficiar a comunidade? O que eu recebi que como essa verba parlamentar ainda não está na conta da prefeitura, o governo municipal se limita a dizer que
é temerário dar um prazo, mas que segue trabalhando para viabilizar a pavimentação desse trecho. E nós do SCC Comunidade vamos seguir acompanhando a reivindicação dos moradores. Galera que aqui tem vez e voz, a nossa gente, nosso povo que tem vez e voz aqui na Coripós. Vem cá, e o Zanotto jogava quilica aqui na infância? Como é que era o garotinho Zanotto, Lessa? Conta para nós e para o Zanotto. Uma excelente pessoa, parabéns pela audiência do SBT, está cada vez mais top aqui em Blumenau. Paulo César sempre apontando com as boas reivindicações. E jogava bola. Jogador caro, né? Diferenciado, tinha uma passada diferenciada. Tinha uns passos mais rápidos, ele era bom. Era bom. Não podemos negar isso. Quem viu. Quem não viu, vai no YouTube. Zanotto, você. Nem tinha na época. Agora, só para lembrar esse contexto, né, Paulo César, que o Lessa lembrou da questão de 2008, porque acontece, o Morro da Coripós, esse ponto onde essas famílias moram, é um ponto mais alto, porque a Coripós, ela vai num ponto que ela chega, a Rua Aquidaban, onde nós temos a escola, que nós estivemos até acompanhando a inauguração da quadra coberta, lá da escola Professora Norma Dignart Huber, e também tem a outra rua, que é Nicolau Reiter, e a terceira rua, quando chega no ponto lá do final da Coripós, é essa rua, a Maestro Francisco Balgarte. E em 2008, com toda aquela tragédia que aconteceu no Vale, o que ocorre? Parte dessas casas localizadas na rua Maestro Francisco Balgarte foram condenadas. A casa, por exemplo, onde morava minha tia Valdete, ela perdeu a casa dela. A casa dela foi condenada, ela precisou sair de lá com a família. 2 casas abaixo era onde eu morava com o meu avô, falecido seu Jardilino, com a minha avó, Dona Terezinha. E essa comunidade são poucos moradores. Aí sabe qual é a sensação que dá, o Paulo César? Por não ser um número expressivo, por não ter tanta gente, a prefeitura vai enrolando. Porque quando nós falamos de 2008, nós estamos em 2026, já se passaram 18 anos. E até agora não há essa pavimentação e a prefeitura dá essa informação. Estamos esperando uma emenda. Estamos esperando que algum abençoado, né, o Paulo César, um deputado da região possa destinar um dinheiro, mas essa comunidade que tanto sofre desde aquele período que sobreviveu a toda aquela tragédia, está no dia a dia enfrentando esse problema que não há nem a manutenção mínima de passar uma retroescavadeira, de levar um cascalho, de levar umas pedras para dar o quê? O que o PC destacou, a segurança da via, o direito de ir e vir, o transporte desses trabalhadores que estão nesse ponto mais alto da Rua Coripós. E ficamos aqui no aguardo, né, o PC, porque deputado na região aí tem, né? Deputados estaduais, né, representatividade na Assembleia, Blumenau tem, né? E eu volto a destacar o trecho crítico que os moradores pedem, né? Pedem manutenção e pavimentação para resolver esse drama diário, né? Da lama, da poeira, da dificuldade em transitar com seus veículos. Esse trecho é de apenas 400 metros aproximadamente, Zanotto. Então, acho que já sim, passou da hora do problema ser resolvido. A gente vai seguir acompanhando por aqui essa reivindicação da nossa gente. Zanotto. Muito bem, resumiu bem o PC com a melhor informação. 400 metros, é menos de 1 quilômetro. E a comunidade até agora esperando, o que falta é atenção realmente, vontade de fazer e executar essa obra lá na Maestro Francisco Balgarte. Muito obrigado, PC, pelas suas informações, o nosso SCC Comunidade, e um abraço especial a essa comunidade que eu me orgulho de ter vivido e ter morado lá na Coripós por mais de 10 anos. Lá aprendi muito o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Maria Esther, é contigo. O que você acha do sistema de ônibus onde você mora? Um projeto de lei que está no Congresso Nacional promete modernizar o transporte público coletivo e atualizar regras importantes. Vocês vão entender agora na reportagem do Kaique Guede. Todo dia, milhares de catarinenses dependem do transporte coletivo para trabalhar, estudar ou acessar serviços básicos. Mas atrasos, superlotação e o valor da tarifa ainda são queixas frequentes. Uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados promete mudar as regras do jogo. É um marco legal do transporte público coletivo. O projeto de lei 3.278 de 2021 cria novas diretrizes para organizar, financiar e fiscalizar o transporte público no Brasil. O texto atualiza regras que hoje estão baseadas na Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012. Entre os tópicos principais estão mais transparência nos contratos, normas claras para reajuste de tarifa, metas de qualidade no serviço e divisão mais equilibrada de responsabilidades entre União, estados e municípios. Essa é uma lei que vai regulamentar toda a parte de transporte coletivo no país inteiro
identificando formas de fazer consórcios, como que as cidades contratam, de que maneira se remunera o transporte coletivo. Ou seja, vai definir as regras para que as cidades possam ter cada vez mais o negócio do transporte coletivo organizado. O transporte público é um serviço essencial, mas hoje cada cidade cria as próprias soluções para resolver problemas parecidos. Queda no número de passageiros, aumento de custos e dificuldades de investimentos. O marco legal vem para padronizar as regras e dar mais segurança jurídica aos municípios. Ele caminha, ele cria forma para que se possa criar essas integrações das regiões metropolitanas. É um ponto fundamental para o usuário pessoal. Você vai trocar de município, você não precisa trocar de companhia de ônibus, é uma coisa só. O projeto prevê instrumentos para que governos possam subsidiar o sistema de forma mais transparente, estabelecer indicadores de desempenho e exigir mais eficiência das empresas concessionárias. Especialistas apontam que a medida pode ajudar cidades médias e grandes a manter o transporte coletivo sustentável nos próximos anos. Claro que com o marco regulatório você tem regras mais claras, você tem a possibilidade de trazer novas empresas para dentro do sistema e isso pode impactar no futuro numa questão da tarifa, mas não é o objetivo desse marco regulatório agora. O objetivo desse marco regulatório é organizar de que maneira se contrata, de que maneira se opera, de que maneira as empresas podem se consorciar para ajudar os municípios na questão do transporte coletivo. O texto já passou pelo Senado e aguarda análise no Congresso. Se aprovado, deve redefinir a forma como o transporte público é planejado e financiado no país, com reflexos diretos na rotina de quem já depende e daqueles que, em um cenário favorável, podem trocar carros e motos pelos ônibus. Nós buscamos, e esse marco legal do transporte coletivo, ele vai fornecer condições para que cada vez mais nós possamos beneficiar quem já anda de ônibus, tarifas melhores, a condição melhor, e bem como aquele que hoje não anda de ônibus ou deixou de andar de ônibus e comprou uma moto, um carro, ele passe novamente a andar. Olha, atenção, informação de agora da Polícia Rodoviária Federal, a prestação de serviço BR-282 interditada nesse momento na região serrana. Ali para quem passa o município de Ponte Serrada, o motivo a gente vê nessa imagem, Maria, teve um acidente com um caminhão e agora para retirar do acostamento esse veículo foi necessário interditar o trânsito. A previsão é de mais 15 minutos, então bem provável que antes do meio-dia, assim que a gente tiver a confirmação da Polícia Rodoviária Federal, a gente passa também informação atualizada, mas por enquanto, bloqueio na 282 em Ponte Serrada, região aqui da Serra Catarinense. Maria. Os bombeiros atenderam uma ocorrência grave em uma casa em Penha, no litoral norte. Um homem já estava morto e há a possibilidade da causa ter sido choque elétrico, Zanotto. A gente vai com a Cris Pinheiro, porque as primeiras informações, acho que ele estava fazendo um serviço de limpeza, né, roçando, cortando a grama, porque parece que eles encontraram, acho que uma extensão próximo do local onde ele estava já sem vida. Ô Cris, uma boa quinta-feira, informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando aqui no SCC Meio-Dia. É isso, a ocorrência foi registrada ontem à tarde, por volta das 4h15, e foram os bombeiros voluntários de Penha que foram acionados para atender essa ocorrência, que dava conta de que um homem estaria no quintal, ali no jardim da casa dele, que fica no centro, numa rua no centro de Penha, estaria caído. A gente vai ouvir a comandante do Corpo de Bombeiros, ela conta como é que eles fizeram, né, para entrar nessa casa. Acompanhe. Chegamos aqui no local, um masculino se encontrava caído em sua residência. O portão estava trancado, a gente usou um equipamento para poder cortar o cadeado. A gente viu que ele estava sem sinais vitais, tá? Foi chamada a perícia. Zanotto, Maria, como a gente percebe aí na entrevista da comandante, estava chovendo na hora desta ocorrência, né? E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo desse homem estava sobre uma extensão elétrica utilizada na máquina, né, para fazer esse corte de grama. Segundo os moradores, esse homem, antes de cair ali, ficar caído no jardim, ele estaria, assim,
cortando a grama. Como a comandante falou, a polícia científica foi acionada, né? E o Corpo de Bombeiros, por enquanto, não confirmou para a gente se a causa da morte teria sido mesmo o choque elétrico, né? Ele teria morrido eletrocutado ou teria sido um infarto. A gente entrou em contato agora de manhã com a Polícia Científica, estamos aguardando esta confirmação do perito, né? Do laudo técnico da Polícia Científica, mas até agora a gente não conseguiu retorno. A assessoria falou que ia, né, pegar essas informações junto à Polícia Civil, mas ainda não conseguimos a confirmação se esse homem, infelizmente, faleceu por conta do choque elétrico. Mas como a gente percebe, na hora da ocorrência, estava chovendo e ele estava fazendo essa limpeza, esse corte da grama aí no jardim da casa dele, que fica no centro de Penha. Volto com você. Cris, de qualquer maneira, né, mesmo não tendo a confirmação ainda no Instituto Médico Legal real da causa-morte, mas fica a recomendação, né, Maria, evitar a atividade com extensão, energia elétrica, ainda mais em dias de chuva, né? Agora, uma perícia deve ser feita, além do exame do Instituto Médico Legal, com certeza a Polícia Científica vai analisar para ver se essa extensão tinha algum fio desencapado, algo assim, mas a recomendação, né, gente, evitar fazer esse tipo de serviço em dias de chuva ou com o piso molhado, né? Infelizmente, a morte é desse morador lá de Penha. A gente vai fazer um rápido intervalo por aqui e, a seguir, o Instituto do Meio Ambiente aponta causas de peixes mortos encontrados em Rio de Palhoça. Depois do intervalo, a gente vai trazer as informações. Agora, imagens ao vivo da onde, Zanotto? Porto Belo, Maria Esther, litoral norte do estado de Santa Catarina, um movimento bem tranquilo na principal via de ligação às praias também de Bombas e Bombinhas, mostrando que essa quinta-feira, né, já não há mais aquele movimento intenso de turistas nesse paraíso da nossa Costa Esmeralda, nossa Costa Verde Mar. Intervalo, voltamos já. Estamos de volta na sua companhia aqui no nosso SCC SBT, o SCC Meio-Dia, com atualizações agora do caso dos peixes mortos que foram encontrados ali no Rio Aririu, em Palhoça, né, Mariana? Exatamente. O Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, o IMA, informou que os peixes encontrados mortos em Palhoça provavelmente vieram de descarte na região da Baía da Palhoça e foram levados pela maré alta pelo Rio Coturno. Outra hipótese levantada pelo IMA é a morte natural, já que a espécie é sensível às águas pouco salinas. O estado avançado de decomposição indica que a morte pode ter ocorrido antes deles chegarem à área urbana, onde a gente viu essas imagens. Não foram encontrados peixes mortos de outras espécies comuns, como parati e tainha, o que afasta inicialmente indícios de contaminação tóxica direta no rio. O volume elevado também sugere que os peixes possam ter vindo de cardumes capturados em outras regiões. Foram coletadas amostras de água no dia 24 agora desse mês e os laudos ainda devem sair em 2 ou 3 semanas, porque as análises feitas no local apontaram pH neutro, mas baixo nível de oxigênio dissolvido, indicando má qualidade da água, situação já esperada também devido aos lançamentos irregulares de esgoto doméstico. O IMA seguirá monitorando a área e, caso não haja novas ocorrências, o protocolo técnico será encerrado. Vamos aguardar, porque conforme a nota que nós acabamos de ler do IMA, dá a entender então que foi um descarte dos peixes e eles foram levados da Bahia entrando pelo rio. Ou geralmente é o contrário, né? É o rio que vaza e vai para a Bahia. Mas pode ter sido, né? Falaram da maré alta. Agora, o que faltou ali no meu entendimento do IMA esclarecer para a gente é que espécie é essa, né? Porque eles disseram que a parati e tainha não tinha morrido. E que espécie é essa? Será que é manjuvinha, pequenininho? Não sabemos, né? Não tem essa informação, faltou esse detalhe, né? É do pessoal do IMA que continua ainda aguardando os laudos que devem ser daqui 2 a 3 semanas. A Vigilância Epidemiológica de Itajaí intensifica ações de enfrentamento à esporotricose animal. É uma ação que acontece em parceria com o Instituto Sustentável. A cidade já está registrando, né, Maria, um alto número da doença que é transmitida para os humanos. Vamos chamar a Cris Pinheiro e ela vai falar quais são as ações realizadas. Conta pra gente, Cris. Isso, Maria, essas ações tiveram que ser adotadas
por conta do alto número de notificações registradas já este ano. Já foram 102 notificações. Lembrando que em 2025, durante todo o ano, foram 430. Notificações em humanos, Maria, já foram 19 este ano. As ações estão sendo realizadas, como vocês falaram, em parceria com a Secretaria de Saúde e também o Instituto Itajaí Sustentável, que mantém a Diretoria de Defesa Animal. A diretora-presidente do INES é quem vai nos passar quais as ações que estão sendo tomadas neste momento. Vamos acompanhar. Mais que o INES tem conhecimento que estão com suspeita, nós ampliamos para uma equipe de veterinários que vai até a casa do tutor, tutores de baixa renda com menos de 3 salários mínimos. É coletado o material para exame e, se for confirmado que o animal está com esporotricose, o INES, através da UAPA, está fornecendo a medicação para tratamento do animal. A vigilância epidemiológica, ela vai nas residências, além de tentar identificar animais nos bairros de menor renda, os animais que podem estar com suspeita dessa doença, faz toda a orientação de como a pessoa deve conduzir o tratamento do animal, como ela deve fazer o isolamento e tudo isso. E, além disso, ela notifica o INES. Então, o tutor vai receber, inclusive, material EPI para poder lidar com esse animal, luvas e tudo mais, e também a medicação. Então, a medicação é fornecida para o tutor, que vai administrar semanalmente, diariamente, aliás, para o animal. Maria, a esporotricose, a gente lembra, é uma doença fúngica de origem ambiental e classificada, claro, como zoonose, isto é, pode ser passada para humanos, transmitida entre animais e humanos. O fungo está presente no ambiente e atinge principalmente os gatos, viu? Os gatinhos, que são os mais suscetíveis a essa doença. A transmissão pode ocorrer pelo contato com o fungo e o ambiente ou por meio de arranhões e mordidas de animais contaminados. Em humanos, a infecção pode acontecer a partir do contato com lesões infectadas também. Feridas persistentes são o principal sinal de alerta. Em caso de suspeita, claro, você pode entrar e deve entrar em contato imediatamente com o INES, por esse WhatsApp que a gente vai colocar na tela, que é o 4799 118 8389. Vigilância e INES oferecem todo o suporte, medicação, acessórios, gratuitamente, além de orientações, claro, para o tutor de como ele deve proceder com esse animal, que inclusive a gente reforça, ele deve se manter isolado da casa dos outros animais também que tenham ali, porventura, na casa desse tutor. Volto com você ao estúdio. Obrigada, viu, Cris, pelas informações até agora. 120. Esse é o número de boletins de ocorrência somente pelo crime de maus tratos animais registrados, Maria, agora, nesse mês de janeiro aqui na capital. E por trás desse dado revoltante, existem cenas de crueldade que chocam e que muitas vezes terminam com punições que parecem pequenas diante de tanta dor. A nossa equipe foi até a Dibeia, que recebe esses animais vítimas do crime de maus tratos aqui em Florianópolis, para mostrar agora o caminho do resgate até a reabilitação. A guerreira não recebeu esse nome em vão. Ela foi resgatada pela Dibeia com graves ferimentos. E a guerreira, ela vem com metade da face dela toda em pele viva. A gente não sabe ao certo se foi queimadura, se foi uma agressão, se foi um acidente, mas é algo parecido com queimadura, com miíase já comido pelos bichos, né? E a guerreira, ela é uma guerreira, porque a gente conseguiu salvar ela tá linda. Assim como ela, o Dascuia, a Elizabeth e o Netuno também tiveram uma trajetória muito triste até chegar a Dibeia. Atualmente, o espaço tem 220 cachorros esperando por adoção. Então, todo animal que sofre maus tratos ou é resgatado ou atropelamento, primeiro ele vem para a Dibeia. Se as veterinárias já avaliam ali no pedido de resgate que a gente tem, que tem que ir direto para a clínica conveniada, vai direto para a clínica conveniada que tem um suporte maior. Porque hoje a Dibeia, o que a Dibeia oferece? Castração e atendimento clínico veterinário. Quando o animal já está na fase de alta de tratamento, ele retorna para a Dibeia, a gente segue o tratamento aqui na Dibeia até ele estar apto para adoção. A importância do animal ser adotado é a continuidade do nosso trabalho, né? A gente recebe muito pedido de ajuda da comunidade para socorro, para resgate, só que a gente não recebe esse
1/3 dessa ajuda para a adoção desses animais. E as pessoas não entendem que para eu resgatar um animal, eu preciso ter estrutura física para acolher esse animal. E é o nosso maior problema hoje. Mesmo que a gente aumente a quantidade de vagas, reforme o órgão, nunca vai ser o suficiente. A Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis recebe cerca de 50 boletins de ocorrência por maus tratos a animais por dia, que são analisados por risco de morte. Só nesses primeiros dias de 2026, 36 em situações extremas foram resgatados. Existem casos que são, de fato, a grande maioria, que é, por exemplo, alguma negligência no cuidado, algum animal que está num ambiente inadequado, numa situação de confinamento ou então preso numa corrente, que são situações que podem ser resolvidas ainda na esfera administrativa. Mas existem outras demandas que vão ser necessárias de forma imediata diligências investigativas por parte da Polícia Civil. A exemplo de uma situação de abandono, onde nós imediatamente vamos precisar verificar testemunhas, imagens do ocorrido, situações também ali de atropelamento, que por mais que também em alguns casos envolva uma atuação do órgão administrativo, a exemplo de um resguardo desse animal que pode ter sido abandonado numa via pública ou um animal que foi atropelado numa via pública, também já vai demandar de imediato uma atividade investigativa. Segundo a polícia, com a criação da delegacia especializada em 2023, houve uma redução no número de ocorrências registradas. A gente percebeu que houve um declínio, ainda pequeno, mas começaram a diminuir um pouco os registros de ocorrência de maus tratos. Por quê? Porque também está existindo uma educação da população sobre o que fazer. Então, muitas vezes a pessoa não vai precisar ter alguém registrando um BO contra ela para saber que hoje ela não pode mais deixar um animal preso numa corrente o dia inteiro. Para o aumento de investimentos na causa, é fundamental que os casos sejam formalmente registrados. O WhatsApp e rede social não são boletim de ocorrência, não são formalização de uma ocorrência policial. Então, a gente orienta as pessoas que formalizem, né, para que a gente possa ter essas informações organizadas, ter esse dado estatístico, que também é muito importante, né, porque as pessoas pedem muito por mais investimento na esfera da causa animal, seja ali pelo órgão de bem-estar animal, pela própria Polícia Civil, mais delegacias. Para isso, a gente precisa mostrar os números, mostrar a estatística. O melhor caminho que nós indicamos sempre é o boletim de ocorrência virtual, que daí não há uma necessidade a pessoa estar deslocando até alguma delegacia de polícia, mas, se preferir, pode fazer também de forma presencial e em qualquer unidade policial do Estado. Se a pessoa não quer se identificar, nós temos o nosso canal SUD, que é Sistema Único de Denúncias, que existe ali um número de WhatsApp da Polícia Civil, e também o Disque 181, que a pessoa pode ligar e fazer a sua formalização também de forma anônima. Hoje, a pena máxima para quem comete crimes de maus tratos contra cães e gatos é de 2 a 5 anos, mas depende de antecedentes do agressor. Para ocorrer essa condenação a uma pena de prisão, existe uma série de regras processuais penais, que são aplicáveis aí a todos os crimes. E isso frustra um pouco a sociedade, porque nesse momento, muitas vezes é uma pessoa que não é uma pessoa reincidente, que teria uma outra medida cautelar ali, diversa da prisão, alguma outra situação, algum outro tipo de pena que ela poderia cumprir pelas regras processuais penais. Não significa que a gente não está querendo fazer, prender uma pessoa, enfim, é porque a regra do processo é essa. Daqui a pouquinho mais reportagens aqui no nosso SCC Meio Dia. Agora um recado para você. Olha só, você tem filho no ensino médio? Já pensou o seu filho vivendo experiências que vão ajudar a descobrir o futuro profissional dele? Então anota aí, dia 28 agora de fevereiro, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, acontece a Arena Senai. É um evento gratuito, cheio de atividades, tecnologias e várias áreas para conhecer. Por lá, os estudantes testam equipamentos reais, exploram possibilidades e entendem como funciona o ensino técnico gratuito, um programa do governo do estado que oferece cursos técnicos de graça. E não é só para ver como é, não. Ele também pode garantir uma vaga em um curso, com lanche e transporte inclusos. O evento é para estudantes do 1º e 2º ano da rede estadual e os pais podem e devem participar. Para mais informações, acesse o site cursostecnicosgratuitos.sc.senai.br. É tudo junto!
E nós seguimos com mais informações, porque agora o assunto que a gente traz em destaque é o que você tem acompanhado, infelizmente, ao longo dos últimos anos em Santa Catarina. Foi tema de um debate que nós fizemos aqui nessa semana no nosso SCC Meio Dia, que é a violência doméstica. E vejam só o exemplo da tamanha crueldade. A Justiça mandou prender um sujeito que é apontado como responsável pela morte de um bebezinho de uma mulher que estava grávida ainda. Essas agressões forçaram o chamado parto antecipado e o bebê não resistiu. E o agressor agora deve responder pelo crime de homicídio. O Paulo César vem ao vivo com a gente e traz mais detalhes desse caso que foi na região do Vale. PC Informação ao vivo é contigo. Exatamente, Henrique Zanotto. O homem foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira. Ele tem 24 anos de idade, é de Alagoas e já tinha histórico de violência doméstica contra a mulher. Mais do que isso, o agressor já foi preso por homicídio no Nordeste, segundo o delegado Felipe Martins, responsável pela investigação. De acordo com a Polícia Civil, o caso de agressão contra a mulher grávida aconteceu no final de janeiro deste ano, no município de Gaspar, e veio à tona somente agora. De acordo com a polícia, a mulher só contou que foi agredida no dia do sepultamento da criança. Foi aí que a polícia começou a investigar o caso, lá no final de janeiro. A suspeita da polícia é a seguinte, viu, Zanotto? O homem bateu tanto na mulher que pode ter sim afetado a criança, o bebê. Ela estava com 7 meses de gestação quando foi agredida. Ainda segundo a polícia, a mulher contou a familiares que apanhou do companheiro, e isso tudo no dia do sepultamento da criança. Mas por medo do marido, segundo o delegado, ela não fez a denúncia à Polícia Civil. Quem denunciou o agressor não foi a vítima, portanto. E após as agressões, a mulher foi parar no hospital e o parto precisou sim ser antecipado. A gestação foi interrompida, a criança nasceu prematura e morreu logo após o nascimento, não resistiu. A partir dessa denúncia, então, a Polícia Civil instaurou o inquérito e deu início a uma série de diligências para esclarecer os fatos, ouviu testemunhas. A vítima também prestou depoimento na delegacia de polícia, confirmou as agressões e apresentou documentos que comprovaram o nascimento e depois o óbito do bebê. Agora, Zanotto, os exames periciais vão determinar a causa da morte da criança. E se tiver ligação com as agressões do pai, ele sim vai responder por homicídio, além de responder também criminalmente por lesão corporal contra a esposa. E um outro detalhe, viu, Zanotto, que chamou a atenção na nota da polícia. O homem preso preventivamente nesta quarta-feira já tinha sido indiciado por violência doméstica no ano passado, por ter agredido a companheira quando ela estava no início da gestação. Quando ela estava grávida de 2 meses, ela já teria sido agredida pelo companheiro, segundo o inquérito policial que foi aberto na delegacia de Gaspar. O homem preso nega a acusação. Ele confirmou a briga do casal, mas não admite que tenha agredido a esposa. Ele contou ao delegado Felipe Martins que ela teria caído na cozinha. Ele pode responder, portanto, por homicídio. O próprio pai da criança pode responder pelo homicídio e também por lesão corporal. Nós vamos seguir acompanhando mais este triste caso de violência doméstica aqui no Vale do Itajaí. Zanotto. E agora a gente atualiza. Obrigado, Paulo César, por essa informação. Outro caso que marcou muito em Bituba, sudestado, a morte da modelo gaúcha Isadora, né? É porque agora o Estado, né, está informando o Tribunal de Justiça que vai aumentar a pena. Nós vamos com a Emanuela Justino para trazer mais informações. A Emanuela vai lembrar para a gente do que aconteceu e atualizar essa informação, né, o que levou a Justiça agora a aumentar a pena desse sujeito. Emanuela, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia. Exatamente, né? Esse caso que aconteceu em 2018 teve grande repercussão e agora o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, por meio de um pedido do Ministério Público, aumentou de 12 anos de prisão em regime fechado para 16 anos de prisão, então, de Paulo Odilon Xisto Filho, que foi quem assassinou
Então, a modelo Isadora, né, ela que era gaúcha, estava aqui no estado de Santa Catarina, eles namoravam, então ela veio aqui para passar uns dias no município de Imbituba e, segundo as investigações, então o homem não teria gostado, né, que ela teria relatado à família dele que ele teria teria ingerido drogas, estava agressivo e aí acabou agredindo a vítima. Inclusive, o Ministério Público e a Justiça analisou diversos fatores que acabou resultando no aumento dessa pena. Como, por exemplo, vou falar aqui alguns fatores, que ela não teve muito como se defender, né, visto que ele era fisicamente mais forte que a vítima. Também ele teria dado drogas à vítima em ocasiões anteriores, o que acabou dificultando ainda mais. Quando, né, depois que ela já estava ferida também, ele não acompanhou ela ao hospital, ou seja, né, deixou que fosse levada ali pelos atendentes, né, pelas pessoas ali do SAMU, e não foi com ela ao hospital. Ele era 10 anos mais velho e também era lutador de jiu-jitsu, o que acabou agravando, inclusive, as agressões, porque ela levou diversos golpes no abdômen e também teve a veia cava rompida, né, o que acabou ocasionando na morte dela. Foi um caso de ampla repercussão, inclusive o ano passado, em setembro de 2025, foi o julgamento, teve uma mobilização, a gente até vê aí nessa foto uma imagem da família e amigos pedindo justiça. Então, o Tribunal de Justiça pediu essa revisão realmente da pena para aumentar. Além disso, ele era servidor, né? Ele era tabelião, acabou perdendo esse cargo público e a Justiça analisou diversos fatores, então, que teriam influenciado aí principalmente a dificuldade da vítima em se defender e também agravado toda a situação, né? Como já falei, a vantagem física. Além disso, ele também tinha essa formação jurídica e acabou culminando, então, nessa decisão que aconteceu, né? A gente traz aqui novamente essa informação. O Ministério Público fez esse pedido e foi acatado pela Justiça. Então, agora, 16 anos em regime fechado inicialmente. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manuela Justino, pelas suas informações, atualizando para a gente, então, o caso Isadora, lá do sul do estado, lá de Imbituba. E a Polícia Civil prendeu um sujeito que estava armazenando conteúdo envolvendo pornografia infantil. Essa informação vem de Joinville e é o Luiz Felipe que atualiza para a gente esse caso, então, desse sujeito ali que foi encontrado, pelo acredito, com vasto material envolvendo essa pornografia infantil, né, Luiz? A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante delito no bairro Bommerveld, aqui na cidade de Joinville, por conta da prática do crime de armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil. A prisão decorre de uma investigação policial que foi instaurada após a identificação de acessos não autorizados ao servidor de uma empresa aqui da cidade de Joinville, por meio dos quais foram realizados em janeiro deste ano o download de um volume acervo de arquivos no qual continha imagens fotográficas e audiovisuais da exploração sexual de crianças e adolescentes. No curso dessa investigação, a autoridade acabou pedindo a apreensão domiciliar desse mesmo indivíduo. As diligências foram cumpridas, o flagrante foi lavrado e o preso foi conduzido para a delegacia aqui de Joinville. Mais um caso aterrorizante de um homem, de um ser humano, não sei se a gente nem pode chamar esse cara de homem, que agora quer apodreça na cadeia, armazenando o conteúdo infanto-juvenil. É onde essas pessoas merecem ficar, apodrecendo na cadeia e pagando pelos crimes. Volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. Daqui a pouquinho no nosso SCC Esportes de hoje, tudo sobre a definição já das oitavas de final da Liga dos Campeões, o torneio de clubes Marister mais disputado do mundo. Pega fogo nessa fase decisiva, é a Liga dos Campeões que você vê aqui na tela do nosso SCC SBT. E olha, Maria, teve gigante europeu que já ficou pelo caminho nessa fase de mata-mata. Daqui a pouco o Paulo César vem atualizar tudo pra gente e a vitória do Real Madrid com dancinha de quem? Vini Júnior? É. Vini Júnior, é ele. Daqui a pouco todos os detalhes no SCC Esporte. E hoje é dia da nossa série especial Profissionais que Constroem Santa Catarina. Hoje a gente vai mostrar, Zanotto, pessoal de casa,
O desenvolvimento de um estado tão industrializado quanto o nosso não se faz apenas com máquinas e metas de produção. Ele se faz, acima de tudo, com segurança e respeito à vida. No episódio de hoje, a gente vai mostrar um pouco mais, conhecer a história desse engenheiro de segurança do trabalho. A reportagem é do Luiz Felipe e do Diogo Kleiman. Santa Catarina cresce em todos os aspectos, seja na indústria, na agronomia ou no ramo têxtil, por exemplo. É aí que entra um profissional muito importante para todas as indústrias e todos os ramos, ligado ao CREA, o engenheiro da segurança do trabalho. Ele não só controla a segurança, os equipamentos, mas controla todas as normas do agronegócio, da indústria têxtil e de todas as fábricas do estado de Santa Catarina. O engenheiro de segurança do trabalho, ele se apropria do conhecimento de toda a engenharia para analisar processos de produção, ambientes de trabalho, procedimentos operacionais que promovam o bem-estar do trabalhador. Formado em engenharia civil e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, Paulo Roberto atua na área há anos. Ele faz parte do grupo de profissionais do CREA que contribuem diretamente para o desenvolvimento seguro do Estado. O trabalho começa antes mesmo de qualquer acidente acontecer. Planejamento, análise de riscos, treinamentos e orientação constante fazem parte da rotina de Paulo. A prevenção é a principal ferramenta. Eu presenciei, principalmente como engenheiro de segurança do trabalho, dentro das empresas a gente se depara com acidentes de trabalho, né? E às vezes os acidentes de trabalho são fatais. E isso daqui é uma coisa realmente que não é bom para ninguém. Não é bom para a sociedade, não é bom para a empresa, não é bom para o trabalhador, não é bom para a família do trabalhador. Então, por isso que nós temos que realmente fazer todos os esforços necessários e suficientes para que o trabalhador seja preservado na sua dignidade, no seu bem-estar. A atuação da segurança do trabalho impacta não apenas nas empresas, mas nas famílias. Menos acidentes significam mais qualidade de vida, menos afastamentos e mais produtividade. Em um estado com forte presença industrial como Santa Catarina, valorizar as profissões ligadas ao CREA Santa Catarina é investir no futuro. A tecnologia também tem sido uma aliada, ajudando na análise de dados, monitoramento de riscos e aprimoramento das práticas de segurança. Mas, segundo os especialistas, ainda há desafios. O principal desafio continua sendo ainda a capacidade de empresários entenderem a importância de investir, de privilegiar as pessoas, a capacidade do empregado em não se preocupar, por exemplo, em ganhar adicional de insalubridade, mas se proteger para não precisar ganhar esse adicional. Então, existe assim ainda uma necessidade de internalização maior dos benefícios da proteção, da prevenção. Para quem vive a segurança do trabalho no dia a dia, a profissão vai além das normas técnicas. É compromisso com a vida, é responsabilidade social. É a certeza de que cada ambiente seguro representa alguém voltando para casa no fim do expediente. Profissionais como Paulo Roberto mostram que a segurança do trabalho, uma das áreas fundamentais representadas pelo CREA, é a parte essencial na construção de uma Santa Catarina mais moderna, produtiva e, acima de tudo, mais segura. A imagem ao vivo agora de Gaspar, na região do Vale, mostra o tempo com o céu azul e ainda muitas nuvens. Será que vai chover hoje à tarde? Daqui a pouco a Maria Esther traz mais informações para a gente, enquanto nós observamos também o trânsito na SC 412, lá na região de Gaspar. E daqui a pouco uma imagem inusitada do trânsito, de coisas que só acontecem na Ilha da Magia. É já, depois do intervalo. Voltamos com o nosso SCC Meio-Dia. Que satisfação ter a sua companhia aqui na mais querida de Santa Catarina. Nós vamos juntos até umas 5, Maria Esther. Cadê o nosso trapiche? Essa é a pergunta de muitos moradores de Coqueiros. É um símbolo histórico do bairro e hoje é apenas um espaço vazio e com acesso precário à praia. Essa obra de reconstrução deveria ter sido entregue há anos, mas no lugar do novo deck ficou somente um rastro de demolição e abandono.
E o que aconteceu com o projeto? A nossa equipe está ao vivo lá na Praia da Saudade para mostrar esse pedido da comunidade. Sofia, conta pra gente os detalhes, é contigo. Oi Maria, Zanotto para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui então na Praia da Saudade, em Coqueiros, com a comunidade que está justamente fazendo essa pergunta, né? Cadê o nosso trapiche? Um projeto aí que já foi anunciado, foi licitado, tudo, mas não foi para frente, uma história que já se arrasta há um bom tempo. E eu estou aqui com o Leonardo, ele é presidente da Associação de Moradores aqui de Coqueiros. Leonardo, o que já foi feito aqui, né? O que vocês estão esperando, as promessas, enfim, contextualiza um pouco para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, há mais de 10 anos, né, o trapiche estava abandonado, sem utilidade, inclusive com risco, né, de queda. O trapiche chegou a ser interditado há cerca de 10 anos e desde então a comunidade vem cobrando da prefeitura a reconstrução desse trapiche. E na verdade, cerca de 3 ou 4 anos atrás, nós vimos, né, que a prefeitura finalmente, né, assinou um compromisso, né, um contrato para a reforma do trapiche. Foram colocadas placas aqui na entrada, inclusive com os valores da obra, e logo em seguida a obra acabou sendo abandonada. A gente viu que a prefeitura demoliu o trapiche, nós estávamos aguardando a reconstrução e não houve essa reconstrução. Há pelo menos 3 anos a gente está aguardando a reconstrução do trapiche e nada acontece. E vocês não tiveram nenhum retorno, nenhuma explicação para o fim dessa obra que mal começou? Sim, a prefeitura disse que havia outros projetos para essa área, chegou a fazer algumas oficinas no ano passado com a comunidade para debater o que seria feito aqui, mas desde então, desde meados do ano passado, nós não tivemos mais retorno e está nesse estado de abandono, inclusive com dificuldade, né, para descer aqui. Uma pessoa para descer hoje aqui tem muita dificuldade realmente porque é um local perigoso. E a gente está aqui também com o Felipe, que é morador aqui da rua, né? O Felipe estava justamente relatando isso. A esposa dele costuma caminhar aqui pela praia e é uma situação muito perigosa. A gente vê que as pedras estão soltas ali. O trapiche antigamente vinha até essa beirada aqui, mas desde que ele foi demolido ficou assim, Felipe, é isso? É isso. Minha esposa que faz uma caminhada matinal com a minha filha recém-nascida, normalmente caminhava pela praia, mas já não é possível, né? Justamente pela falta de segurança que a gente tem ao acessar aqui. Quando a gente tinha o trapiche, pelo menos minimamente um acesso digno a gente tinha, né, para poder acessar a praia. Então hoje todos os moradores da região, da rua, não têm essa possibilidade. Eu acho que cabe a gente ressaltar também que quando a prefeitura nos deu algumas explicações, né, sobre a não continuidade da obra, foi por muita pressão nossa. O próprio secretário Rafael Rani esteve aqui conosco, né, onde a gente teve a oportunidade de entregar um abaixo-assinado com mais de 800 assinaturas em mãos dele, justamente para a retomada da obra. E desde então, 2 oficinas foram feitas, algumas promessas, mas a gente não teve mais nenhum retorno. E o que vocês pedem por enquanto, né? Claro que a gente quer a construção desse trapiche, mas algumas situações, pelo menos assim, né, um pouco mais de segurança nessa descida, enfim, o que poderia ser feito enquanto isso? Paliativamente, antes da própria reconstrução, dar um acesso digno às pessoas aqui do bairro, principalmente da nossa rua, para poder acessar a praia, né? Um local público tão bom para se viver. Mas a gente quer realmente a reconstrução do trapiche com a revitalização da ilhota, né? Que é esse ponto final de acesso que a gente tem ali, que agora são ruínas, né? Então a gente quer uma revitalização e um uso para aquele local, para que pescadores possam acessar, para que a gente possa ter um local de contemplação também, porque é um local muito bonito aqui da região. Obrigada, Felipe. Obrigada, Leonardo. A gente vê também, né, que tem outros acessos para a praia, quem vem de lá, da parte mais turística ali de Coqueiros, que tem mais fácil acesso, poderia chegar aqui também, usufruir desse trapiche, né? Então é justamente isso que a comunidade está pedindo. A gente, inclusive, tem algumas imagens que devem ter rodado aí de como ele funcionava na década de 70, de 80. A gente vê que era um local muito bonito e que poderia estar sendo melhor utilizado nesse momento que a gente vê aqui uma situação até perigosa para a comunidade. E ali é o fim do trapiche em ruínas nesse momento, né, Zanotto e Maria? É isso, Sofia. Obrigada, viu? Agradeço também a comunidade, né, por trazer aqui todas essas reivindicações, trazer o problema. Eles que passam na pele mesmo, né, por toda essa situação, enfrentam esse problema também da falta do trapiche aí na região. A gente até conseguiu mostrar aqui a questão da segurança, do perigo para a comunidade, né, Zanotto? E é mais um exemplo, infelizmente, né, Maria Esther, quando a gente fala sempre que nós vivemos numa ilha que dá as costas para o mar, porque ao invés de se conectar com as baías e oferecer essa opção de lazer, de entretenimento, nós vivemos como esse exemplo. Há anos a comunidade aguardando e nada. E, por outro lado, vale aqui ressaltar também
Recentemente, a prefeitura construiu um trapiche, mas lá no outro ponto, não na área continental, mas lá no Ribeirão da Ilha, na freguesia, que é um trapiche de madeira que as pessoas podem contemplar todo aquele pôr do sol, praticar ali uma pescaria. Em compensação, o pessoal aqui da área continental fica aguardando, né, para que nova estrutura possa chegar e ter esse momento de lazer, de passeio, né, Maria? De passeio. Porque o de construção, como nós estamos de concreto, não dá mais, né? Não, e agora aquela de praia madeira, tão tudo dá linda para fazer, ali, né? tão Aproveitar linda. esse espaço. Coqueiros, essa semana mesmo eu fui para lá, Zanotto, fui numa tarde ali para tomar um café com uma amiga e é um lugar tão bonito que a gente tem que explorar mesmo, turisticamente, para os moradores, ter esse espaço de lazer para a gente poder aproveitar toda essa beleza natural que a gente tem à disposição aqui nessa região continental de Florianópolis. Além do próprio resgate histórico desse espaço, Também. quando foi já uma praia balneável também há muito tempo atrás. Por enquanto ficou como diz o nome, né? A Praia da Saudade. A Praia da Saudade. Tá na hora do SCC Esporte por aqui. Roda a vinheta. Meio-dia e 14. Boa tarde para você. Está começando mais uma edição do SCC Esporte. A quarta-feira foi de definições nos playoffs da Champions League, da UEFA Champions League. E olha, teve golaço de brasileiro, teve a dancinha do Vini e teve mais um gigante italiano ficando pelo meio do caminho. João Venturi, nosso correspondente na Europa, traz os detalhes, os gols das equipes que carimbaram passaporte para a próxima fase da competição. Foi uma noite daquelas que a UEFA Champions League sabe entregar como ninguém. Camisas pesadas confirmando favoritismo, viradas e gol de classificação no último minuto. Aconteceu de tudo. Aqui no estádio Santiago Bernabéu, deu Real Madrid para cima do Benfica. Antes da bola rolar, a torcida espanhola exibiu uma faixa com a mensagem não ao racismo, em apoio ao brasileiro Vinícius Júnior, alvo de discriminação no jogo de ida em Portugal. Em campo, Vinícius foi bem e marcou o gol da vitória do Real Madrid e de virada 2-1. Vini bailou na comemoração. Em Paris, clássico entre PSG e Mônaco, o empate em 2-2 foi suficiente para o time de Paris, já que havia vencido a primeira partida. O atual campeão europeu segue firme na defesa do título. Na Itália, a Juventus fez 3-0 no Galatasaray e levou o confronto para a prorrogação. Mas no tempo extra não deu para os italianos. Osimhen e Yılmaz colocaram o time turco nas oitavas. Ainda na Itália, noite histórica para a Atalanta. A equipe de Bérgamo reverteu os 2 gols de desvantagem contra o Borussia Dortmund. O gol da classificação saiu no último lance, aos 52 minutos do segundo tempo, em um pênalti. Os confrontos das oitavas de final serão definidos nesta sexta-feira, em sorteio organizado pela UEFA. De Madrid, João Venturi. Boa, João Venturi, obrigado pelas informações. Então, bora conferir com a definição, né? Com os playoffs finalizados. Bora conferir então os 16 clubes classificados para as oitavas de final da UEFA Champions League. Telão na tela, produção, porque a gente conta para vocês aí os cabeças de chave, as equipes com as melhores campanhas da competição, o Arsenal, o Bayern de Munique, o Liverpool, o Tottenham, o Barcelona, o Chelsea, o Sporting e o Manchester City. Esses clubes não precisaram participar da repescagem, digamos assim. E os outros classificados, os outros 8 classificados, a Atalanta, santo Dio, hein? Único clube italiano nas oitavas de final da Champions League, a Atalanta. E ainda Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt, Newcastle, o Galatasaray, o PSG e o Real Madrid. E a gente confirma aquilo que o João Venturi já destacou. Amanhã às 8 horas da manhã será realizado o novo sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League. As oitavas de final, os confrontos serão nos dias 10 e 11, para os jogos de ida, 17 e 18 de março, para as partidas de volta UEFA Champions League, que você confere aqui na tela do SCC SBT.
Pessoal, e nesta quarta-feira a gente teve ainda a abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. A bola não para aqui no SCC Esportes. E o destaque da competição, as equipes paulistas, né? Palmeiras venceu de novo, segue o líder, segue o Verdão. O São Paulo também mandou bem, venceu mais uma. E Jean Romero traz os gols da quarta-feira de Brasileirão aqui no SCC Esporte. Na Arena Barueri, o Palmeiras derrotou o Fluminense. Maurício deu um bom passe para Vitor Roque, que foi derrubado dentro da área pelo goleiro Fábio do Flu. O próprio Vitor Roque foi para a bola e estufou as redes. O segundo do Verdão saiu dos pés do jovem Alan, que fez boa jogada individual, tirando 2 da marcação e mandando no cantinho. E ainda no primeiro tempo, a zaga paulista não afastou o perigo e melhor para Lúcio Acosta, que descontou para o tricolor. E terminou assim, Palmeiras 2, Fluminense 1. Em Belo Horizonte ficou tudo igual para Cruzeiro e Corinthians. A Raposa saiu na frente com Matheus Pereira, que da entrada da área mandou no canto sem chances para Hugo Souza. Os mineiros ainda chegaram a marcar com Caio Jorge, mas depois de lance revisado no VAR, o gol foi anulado por impedimento. Na etapa final, depois da cobrança de escanteio, João Pedro foi nas alturas para de cabeça empatar a partida. E acabou assim no Mineirão. Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro. Em jogada pela esquerda de ataque do tricolor gaúcho, Marlon foi atingido por Natanael. O árbitro marcou falta e aplicou cartão amarelo ao lateral direito do Atlético. Porém, o VAR orientou revisão no lance e Rafael Claus foi ao monitor para analisar. Minutos depois, o amarelo foi retirado para aplicar o vermelho ao camisa 2 da equipe mineira. Com a vantagem numérica, os gaúchos foram para cima, mas a falta de pontaria não deixava a rede balançar. No segundo tempo, os gols saíram. Noriega, livre de marcação de cabeça, fez o primeiro do Grêmio. Depois da ligação direta, Vitor Hugo levou a melhor contra a defesa gremista e na saída do goleiro Everton empatou o jogo para o Galo. Da intermediária, Marlon soltou o pé e mandou um foguete que foi parar somente no barbante, garantindo a vitória do Imortal. Final, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Abençoado Jean Romero. Então a gente destaca a rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, São Paulo segue invicto e o Corinthians em boa fase conseguiu um bom resultado, segurou o Cruzeiro no Mineirão e o Tite mais uma vez foi vaiado pela torcida da Raposa. O cabuloso está em má fase no Campeonato Brasileiro, segue sem vencer na competição. Alô, Bigode! Alô, abençoado! Coloca o telão na tela para a gente confirmar os demais resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Atlético Paranaense, você confere aí, empataram em 1-1. Remo e Internacional em Belém também ficaram no empate em 1-1. Coritiba perdeu para o São Paulo por 1-0. Isso em Curitiba, no Alto da Glória, no Major Couto Pereira. Cruzeiro e Corinthians empataram em 1-1, Palmeiras líder venceu o Fluminense por 2-1 e o Grêmio fez 2-1 no Atlético Mineiro. A Chapecoense, que é a nossa representante na Série A do Campeonato Brasileiro, não jogou nesta rodada. Confronto da quarta rodada da Chape é contra o Bahia, que jogou ontem pela Taça Libertadores da América e foi eliminado na Arena Fonte Nova nas cobranças de pênaltis. O Everton Ribeiro desperdiçou a última cobrança e o Bahia ficou pelo caminho, está fora da Taça Libertadores da América. E o jogo entre Chapecoense e Bahia pela quarta rodada, que foi adiado momentaneamente, ainda não tem uma nova data confirmada pela CBF. A gente segue aqui no SCC Esportes agora para destacar que nesta quinta-feira, que hoje tem bola rolando pela quinta rodada do Quadrangular da Morte
do quadrangular dos desesperados aqui em Santa Catarina é a briga contra o rebaixamento à Série B. Hoje tem Carlos Renault e Marcílio Dias. Jogo às 19h30 em Brusque. O vovô, o Carlos Renault, se quiser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, do Catarinense, perdão, se quiser permanecer na Série A do Catarinense, precisa vencer e tirar uma diferença de 2 gols de saldo. Já o Marinheiro vive uma situação mais tranquila, encara a partida como uma oportunidade de confirmar a permanência na elite do campeonato estadual. O técnico do Marcílio Dias, o Emerson Cris, fala aqui na tela do SCC Meio-Dia sobre esse bom momento do Marinheiro. E mais importante é manter o foco, né? O atleta manter o foco, né? No sono, na recuperação, na hidratação, na suplementação, na parte física. Enfim, todos esses detalhes para que a gente chegue na melhor condição possível lá e aí sim, né? A gente faça um bom jogo. Como eu disse, a gente vai enfrentar um adversário que venceu também tanto o Joinville como o Figueirense em seus domínios. Então, mostra que é uma equipe muito perigosa, tem suas qualidades e a gente tem que estar atento a isso. Tá, beleza. Vou chamar ela então na sequência. Muito bem. Técnico do Marcílio Dias. Hoje tem Carlos Renault e Marcílio Dias. Obrigado, Romero. Carlos Renault e Marcílio Dias hoje, portanto, 19h30 na Arena em Brusque. E se esse jogo terminar empatado, o Figueirense está oficialmente e matematicamente rebaixado à 2ª divisão do futebol catarinense. Agora a gente dá uma pausa no futebol para destacar aqui no SCC Esportes que jovens talentos do esporte de Itajaí, de Balneário Camboriú, estão brilhando nos Jogos Estudantis Brasileiros que acontecem no Nordeste. Por isso eu vou chamar ela, a nossa camisa 10 de Itajaí. Ô, Cris Pinheiro, fala pra gente, traga boas notícias do handebol de Itajaí e de Balneário Camboriú. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Oi, PC, boa tarde para você. É isso, né? E representando Santa Catarina, que é o mais importante. É aquele incentivo na escola que a gente sabe que é extremamente essencial para formar aí os grandes craques brasileiros no esporte. Como você falou, vão ser realizados até sábado, dia 28, esses jogos. São Jogos Escolares Brasileiros do Sub-18, evento promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Acontece em Aracaju, Sergipe. O evento atletas de handebol do país e garante aos campeões, olha só, PC, a vaga para os Jogos Escolares Mundiais. E tem catarinense lá, viu? 2 times, um aqui de Itajaí e um de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú masculino, feminino aqui de uma escola de Itajaí. Como a Lorena, que é aqui de Itajaí, está confiante na vitória. Vamos ouvir o que ela nos mandou. Essa trajetória foi muito dura, ao longo de 2 anos, a gente já está com esse projeto e graças a oportunidades que a gente teve esse ano, a gente está aqui nesse campeonato e, se Deus quiser, garantindo o primeiro lugar, a gente consegue vaga para ir para Macedônia em abril. PC, e a competição continua, já está na semifinal. As meninas entraram em quadra ainda há pouco, já passava das 11 horas da manhã. Elas estão participando agora de Maranhão, do Maranhão. Finalizou já o primeiro tempo. Santa Catarina 17, Maranhão 13. Vamos torcer pela time do Pará. Claro, 2 vençam, tragam essas conquistas para Santa Catarina e consigam essa vaga aí para jogar em Macedônia do Norte. Todo mundo aqui torcendo, né, PC? Volto com você. Ok. Valeu, abençoada! Minha camisa 10 de Itajaí. Obrigado pelas informações. Parabéns às meninas aí do handebol, os meninos também, os nossos jovens talentos brilhando nos Jogos Estudantis Brasileiros. Agora, para fechar, pessoal, hoje é dia de decisão para a nação rubro-negra. Hoje tem a final da Recopa, Maracanã lotado contra o Lanús. Mas o Flamengo não vive um bom começo de
temporada. Por isso a gente fala, nada como um título conquistado hoje para espantar a crise. Confere a reportagem. Um começo de ano completamente diferente de 2025. A temporada do Flamengo iniciou com um time bem abaixo do esperado. E depois de muito tempo, cobranças pela postura da equipe em campo. A vitória diante do Madureira trouxe um respiro, mas não convenceu ainda a torcida. Vamos ser campeões em cima dos argentinos, né? Início de temporada, né? Ainda estamos esquentando ainda, mas confiantes, quinta-feira vamos sair vitoriosos aí com mais uma taça aí. Para essa final, o Felipe Luiz vai ajustar ali a casinha. Acredito num 3-0, com a nação saindo aí inflamada do Maracanã, empolgada ainda mais para a temporada 2026. Outro ponto que tem chamado a atenção é a defesa rubro-negra. Nos 8 jogos anteriores ao Madureira, o Flamengo sofreu 11 gols. 0,72 por partida, uma média superior ao que o time levou em 2025, 0,58. Antes, a única vez em que a equipe principal não havia sido vazada foi na estreia contra o Vasco, com vitória por 2-0. A equipe de Felipe Luiz agora precisa recuperar a forma o mais rápido possível. Nesta quinta, o Flamengo tem a missão de reverter o placar no Maracanã. O Flamengo vai em busca do bicampeonato da Recopa Sul-Americana. A equipe conquistou o título em 2020, após ter empatado o primeiro jogo com o Independiente Del Valle. Já em 2023, após ter perdido o primeiro duelo, acabou ficando com o vice na disputa por pênaltis. Uma vitória simples por 1 gol de diferença leva a decisão para as penalidades. O Lanús fica com a taça se perder ou empatar. Esta será a segunda vez desde que assumiu o Flamengo que o técnico Felipe Luiz tenta reverter um resultado negativo no jogo de ida. O campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar e que lembra muito, o jogo foi muito parecido contra o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Os times argentinos foram os principais responsáveis por tirar troféus, com 6 títulos de campeões da Sul-Americana em cima dos que conquistaram a Libertadores. Os brasileiros foram vice em 3 ocasiões, 2006, 2021 e 2025. Para buscar a vitória, o Flamengo terá apoio de sua torcida. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. Teve gente que veio de longe para apoiar o rubro-negro. A gente veio de bem longe para estar aqui, a gente veio do norte. A torcida já deu o recado, o elenco parece que entendeu. E a gente espera levantar esse caneco aí, o bicampeão da Recopa, que é bem importante para o Flamengo, esse título mais importante até agora. Reforço nas arquibancadas e força máxima para quem sabe deixar a má fase de lado e levantar a primeira taça em 2026. Ô Filipinho, tu é daqui de Jaraguá, irmão. O Felipe, tu é de Jaraguá. O Plata não dá, o Royal na direita também não, Filipinho. Sim, voltamos então para fechar o SCC Esportes de hoje. Zanotto, quero te lembrar o seguinte, Zanotto, fala comigo, abençoado, olha só. Olha o preço da energia elétrica, hein? Olha como tá cara a energia elétrica. Não liga o secador hoje à noite. Não liga a secadora também. Marister, Zanotto, com vocês. No momento só tenho olhos para o Campeonato Brasileiro e o Paulistão. Nem sei que torneio é esse que o Flamengo joga hoje. Eu sei bem, vou estar na torcida junto com você, PC. Vamos que vamos. Obrigada pelas informações hoje aqui no SCC Esportes. Zanotto, a gente segue por aqui porque está chegando a previsão do tempo.
O avanço de um sistema de alta pressão traz dias estáveis aqui em Santa Catarina. O sol volta a predominar na maior parte do estado. Apenas a partir da tarde é que nós temos pancadas isoladas de chuva aqui no Vale do Itajaí, pegando também litoral norte, região aqui de Itajaí, de Penha e também região norte, região de Joinville. E vocês notaram que as temperaturas hoje estão mais amenas? Ainda esquenta mais no Grande Oeste, como vocês podem ver, ainda pode chegar em algumas cidades por lá aos 30 graus, mas no restante do nosso mapa fica mais agradável, com as máximas variando entre 25 até 28 graus, temperaturas um pouco mais amenas. E à noite refresca ainda mais. Olha só, a região sul do estado hoje, por exemplo, não passa de 25, tem essa presença do vento sul, até a Manu estava mostrando por lá. Grande Florianópolis também com mais vento, máxima de 26 graus, máxima de 26 também no norte catarinense. E amanhã nós teremos tempo firme em toda Santa Catarina, ainda com a maior presença de nuvens aqui no leste do estado e com predomínio de sol no oeste. E nós temos mudança nas temperaturas, de novo devem ser mais amenas na madrugada e também no amanhecer. Olha só, na Serra Catarinense a gente pode ter mínimas entre 6 e 8 graus, mas aí à tarde já volta a esquentar mais, podendo até chegar aos 30 graus na região oeste. E para essa sexta, mais um aviso para vocês, vento de quadrante sul com moderada intensidade, mantendo o mar mais agitado, com ondas entre 2 metros e 2,5 metros do litoral sul até a região da Grande Florianópolis. Chapecó, 29 graus de máxima amanhã. Blumenau, temperaturas mais amenas, região do Vale com 26, assim como Criciúma no sul do estado. Floripa tem 25 de máxima, ó, bem mais agradável, Joinville também e Lages na Serra também. Atenção à mínima, Lages amanhã mínima de 9 e máxima de 25 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. A gente segue agora com outras informações. 12h34. A Cidasc está com o programa Olho Bom, que vai fortalecer e controlar o trânsito agropecuário aqui no nosso estado. A ideia é unir as novas tecnologias para o controle de sanidade animal. O Kaique está ao vivo com todas as informações. Que tipos de equipamentos serão utilizados? Conta pra gente, Kaique. 44 milhões vão ser investidos na compra de 40 veículos 4x4, câmeras de monitoramento, sistemas digitais integrados e modernização de 15 pontos de fiscalização por toda Santa Catarina. Uma boa tarde a você, Maria Esther, e a todos que assistem o SCC Meio-Dia. O trânsito agropecuário é o controle de animais, produtos de origem animal e vegetal, bem como dos próprios vegetais, entre propriedades, municípios, estados e até países. Aí a Cidasc faz uma espécie de barreira sanitária para proteger o cidadão catarinense e a nossa produção de maneira geral. A presidente da companhia, ela vai falar sobre este novo momento da Cidasc. Vai aumentar a segurança daquilo que entra no nosso estado, em termos de proteína animal, proteína vegetal, e vai aumentar a segurança também do que transita dentro do próprio estado. Esse projeto ele traz inovação e vai modernizar todo o sistema. Hoje, o sistema de fiscalização de trânsito basicamente é composto por estações fixas, onde profissionais ficam lá fazendo a fiscalização do que passa por ali. Santa Catarina é referência nacional e internacional em sanidade animal. E é esse status que permite a entrada de produtos catarinenses em mercados que têm um alto nível de exigência, a exemplo do mercado asiático. E para que tudo isso seja possível, a Cidasc ela vai adquirir, vai implantar uma plataforma digital com monitoramento em tempo real e compartilhamento com outros setores do Estado, como a segurança pública. Isso vai dar mais agilidade e eficiência no controle do transporte. O foco da companhia está nas divisas e fronteiras do Estado para combater a circulação de produtos irregulares. Dessa forma,
Santa Catarina garante uma presença maior em pontos estratégicos e diminui o tempo de resposta para eventuais emergências sanitárias. Maria? Obrigada, Kaique. Eu vou pedir para você continuar comigo aqui, porque a gente vai falar de um próximo assunto agora. Imagina só você trabalhar por horas seguidas, com atenção máxima, e quando precisa descansar um pouco, não encontra nenhum lugar seguro. Aí, para piorar, se você não der um jeito de ficar parado, você recebe uma multa. É assim que vivem muitos caminhoneiros Brasil afora. Mas uma lei aprovada recentemente no Senado pretende mudar todo esse cenário. É isso mesmo, Kaique? Pois é, Maria, e essa lei que já foi aprovada pelo Senado, ela teve como relator o senador catarinense Esperidião Amin. Portanto, de maneira geral, você aí de casa já, daqui a pouquinho, vai entender na sequência, em uma reportagem completa, como funciona isso, porque é exatamente o que a Maria acabou de falar. O caminhoneiro, por lei, precisa descansar, mas aí fica a pergunta, onde? Só para você ter ideia, aqui em Santa Catarina há apenas um ponto de acordo com essa lei que foi aprovada pelo Senado e agora vai tramitar no Congresso Nacional. Assista na reportagem minha e do cinegrafista Ari Alencar. Quase tudo que chega à nossa casa passa antes pelas estradas. Mas quem está na linha de frente desse transporte, muitas vezes não encontra o básico. Um lugar seguro para parar e descansar. O Senado aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição, PEC 22 de 2025, que cria uma política nacional para garantir pontos de parada e descanso a motoristas profissionais em intervalos regulares nas rodovias do país. A proposta, relatada pelo senador catarinense Esperidião Amin, determina que esses espaços tenham condições mínimas de segurança, higiene e repouso, além de apresentar um tópico importante. Até que a estrutura esteja disponível, o motorista não poderá ser multado se não cumprir o tempo de descanso por falta de local adequado reconhecido pelo poder público. Nós chegamos a um termo de bom senso para que o Brasil possa satisfazer minimamente os quesitos de segurança e dar um mínimo de segurança ao operador do transporte, que é o motorista. A exigência de descanso já existe desde 2015 na Lei dos Caminhoneiros. O problema, segundo representantes do setor, é que a obrigação veio antes da estrutura. A nova PEC prevê que futuras regras detalhem a instalação desses pontos e que conflitos sobre o tema tenham solução mais rápida, preferencialmente fora da Justiça. O texto ainda trata da possibilidade de fracionamento do descanso em casos específicos, desde que acordos coletivos sejam respeitados. A atividade de transporte é estratégica para a economia brasileira. E essa infraestrutura que é necessária para acolhimento desse profissional, para que ele possa fazer seu descanso, sua recomposição, é extremamente estratégico pela segurança viária e pela dignidade humana desse profissional, que ela é tão estratégico para a economia brasileira. Hoje, este é o único ponto de parada e descanso em Santa Catarina dentro dos critérios da lei. Um espaço com segurança, áreas de alimentação, banheiros e repouso adequado. A PEC aprovada no Senado quer que essa realidade deixe de ser uma exceção e passe a fazer parte das rodovias brasileiras. Até porque garantir o bem-estar de motoristas profissionais, na prática, é investir em segurança para todos nós. Eu fiz o pedido para que este ponto de parada e descanso de motorista fosse implantado em 2008. E ele foi inaugurado no dia 18 de abril de 2024. Depois do despacho da NTT, que era de 2014, já com a concessão sendo questionada, mais 10 anos se passaram, ou seja, de 2014 a 2024, para que Santa Catarina conquistasse um ponto de parada e descanso de motorista numa área que já era propriedade da União.
A proposta do Senado agora vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. Se aprovada, passa a fazer parte da Constituição e obriga o poder público a estruturar essa política nacional. Porque ao mesmo tempo que a gente quer cobrar maior responsabilidade desses profissionais que abastecem o país, nós precisamos dar o mínimo, que é essa infraestrutura. Se ele tem uma hora X para trabalhar e precisa de descanso, ao mesmo tempo ele precisa de um local com segurança, com higiene, com o mínimo de conforto para que esse profissional possa estar devidamente qualificado para exercer a sua profissão. E não termos exemplos como esse que a gente vai trazer agora, daquele caso que aconteceu em Santa Catarina, no dia 30 de janeiro, vocês lembram? Daquela carreta desgovernada lá em Chapecó, que atingiu 9 veículos. Tem atualização agora. A gente vai trazer as informações do que aconteceu após o trabalho de investigação da Polícia Civil dessa ocorrência, desse motorista da carreta desgovernada lá em Chapecó. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. A polícia concluiu que ele assumiu o risco de matar, mesmo ciente dos problemas mecânicos que o veículo apresentava. O condutor sabia das falhas da carreta, que teriam começado ainda lá entre os municípios de Xaxim e Cordilheira Alta, a cerca de 20 quilômetros de distância do local do acidente. Para quem não acompanhou, o rodado, que é o sistema de freios da carreta, começou a pegar fogo. Com isso, ficou sem freios. Imagens de câmera de monitoramento registraram o momento da colisão que aconteceu na região de Chapecó, já, área urbana. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que agora vai analisar se apresenta denúncia à Justiça ou se solicita novas diligências. É o chamado dolo eventual, que assume o risco de provocar um acidente, mesmo ciente das falhas mecânicas que estava enfrentando o veículo que ele transitava pela região de Chapecó. E um susto hoje para quem estava passando pela BR-470 Navegantes, se viu um carro pegando fogo, né? Foi ali bem próximo já do trevo com a 101, um veículo, um Fiat Mobi, né? Ficou completamente destruído pelas chamas, bem próximo a um posto de combustíveis. Quem passava pelo local já via de longe as chamas desse veículo. Esse incidente ali aconteceu quando pessoas passavam pelo local, ainda tentaram utilizar extintores, né? Mas rapidamente o fogo se espalhou muito rápido e não foi possível conter as chamas. Não tivemos nenhum ferido nesse acidente, né? Somente o dano material. O Fiat Mobi que pegou fogo hoje pela manhã na região da 470. Por falar em fogo, a gente atualiza agora uma preocupação lá em Chapecó dos contêineres de lixo, né, que estão sendo incendiados em diversos pontos do município. Uma ação que me parece, claro, um ato de vandalismo, né, o Felipe Bastos, de pessoas que não têm mais o que fazer da vida e ficam colocando lixo fogo em lixeira. Será que a polícia já descobriu quem é o autor ou quem são os autores? Teve alguém flagrado por esse crime? Ô Bastos, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, Zanotto. Essa é a força-tarefa que a Polícia Militar e a Guarda Municipal aqui de Chapecó estão fazendo para tentar identificar essas pessoas que estão literalmente colocando fogo nos contêineres. A gente está agora nesses 2 contêineres agora aqui, Zanotto, na Avenida Fernando Machado, que eles foram recém-trocados, porque os que estavam aqui foram incendiados. Inclusive tem marca, aqui no chão do fogo, né, do plástico que acabou queimando e ficando aqui no chão. Esses equipamentos, eles já foram trocados por uns novos, né, mas agora também a polícia e também a prefeitura tenta localizar essas pessoas que estão colocando fogo nos contêineres, já que esses registros de incêndios, eles têm acontecido em diferentes bairros aqui da cidade, não só na região central, mas também em outros bairros. Quem conversou com a nossa equipe foi a Graciela Heckler, ela que é gerente de resíduos sólidos aqui de Chapecó. Ela contou mais detalhes sobre o aumento dessas ocorrências e também as penalidades para quem for flagrado cometendo esse tipo de crime, porque colocar fogo em um contêiner de lixo como esse também é crime. Vamos acompanhar. Muitas vezes nós não conseguimos chegar em tempo para apagar este fogo e salvar esta unidade. No sábado tivemos mais uma unidade e agradecemos aqui a população que fez este contato e conseguimos aí apagar o fogo e não tivemos um dano maior neste container. Lembrando que a pessoa que for identificada cometendo este ato de vandalismo, ela é notificada em até R$4.000. Mas além disso tudo, nós temos todo um patrimônio público aí consumido pelo fogo e que vai impactar de forma negativa em todo o nosso recurso público, né?
Agora, para encerrar a nossa participação, Zanotto, eu não posso deixar de mostrar. Nós estamos ao lado de 2 contêineres, reciclável e orgânico. E mesmo assim, olha que aqui, ó, que a gente encontrou restos de móveis simplesmente abandonados, jogados pela calçada. E ao redor dos contêineres, muito lixo. Inclusive tem essa sacolinha aqui, ó, que eu não vou deixar passar, viu? Eu vou fazer questão de colocar no lixo dentro do container, porque ninguém merece passar aqui pela rua e encontrar toda essa situação lamentável aqui em Chapecó. Devolvo para você aí no estúdio. Obrigado, Bastos, pelas suas informações. E seguimos com o nosso SCC Meio-Dia, porque agora ele já está aqui entre nós. O Piara Boschi, com a sua avaliação, com seus comentários políticos. Bom dia, o que traz para essa quinta-feira? Bom dia, Zanotto. Bom dia a todo mundo em casa. Então, acabou a novela, né? Para quem gosta de novela, a política sempre traz algumas. E essa foi bem longa. Caroline de Tone continua no PL e vai ser a candidata, no momento pré-candidata a senadora pelo partido ao lado de Carlos Bolsonaro. Isso foi garantido ontem, uma reunião da bancada federal do PL, do Partido Liberal, para dar apoio, para dar suporte, para exaltar o nome de Flávio Bolsonaro, presidenciável do partido, e com manifestação dele. Aí teve uma entrevista coletiva no final, a equipe do SBT estava lá para registrar e falaram Flávio Bolsonaro, Jorginho Melo e Carol Detone. Eu vou começar pela fala do Flávio Bolsonaro. A gente tomou mais uma decisão de palanque de pré-campanha em Santa Catarina. Então, os nossos pré-candidatos são Jorginho Melo, a reeleição governador, a Carol Detone, uma das vagas do Senado, e o Carlos Bolsonaro, a outra vaga para o Senado Federal. Então, estou muito feliz, né, de mais um gesto que nós estamos fazendo, antecipando para a população qual é o caminho que nós vamos seguir num estado tão querido, né, e tão abençoado por Deus, e que tem um governador brilhante lá. Então, pessoal, é isso aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa. O Almir, eu conversei com ele ontem no plenário. É uma decisão que foi tomada aqui, atendendo aos critérios de quem está nos orientando e o que a gente acha que é melhor para o estado de Santa Catarina. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui que o melhor caminho para Santa Catarina é o projeto que nós vamos apresentar com esse palanque para a majoritária do Jorginho, da Carol e do Carlos. Então, como vocês viram, Flávio Bolsonaro, do lado de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, quem foi que levantou essa dúvida de apoiar o Espiridion Amin, um acordo nacional. E Flávio falou, já falei que o Espiridion Amin não tem vaga para ele. Estava ali o Carlos Bolsonaro, ele não falou, vamos registrar, mas quem falou foi Carol Detone para dizer que fica no PL. Eu vou permanecer no PL. Tivemos uma reunião aqui com o pré-candidato Carlos, com o pré-candidato Flávio, com o pré-candidato a governo Jorginho Melo, e eles me deram segurança que eu estava buscando dentro do partido, de que a chapa será puro sangue. E isso também quero agradecer aqui o apoio da Michele Bolsonaro, né, que não pôde estar aqui porque ela foi visitar o Bolsonaro já tarde, e agradecer a confiança do nosso governador Jorginho Melo e de estarmos juntos este ano em prol de Santa Catarina. Então, estou muito feliz e permanecerei no PL. Essa é a grande decisão que tomamos, então. E agora vocês veem Jorginho Melo falando sobre Caroline de Tone. A Carol é a nossa candidata a senador, o Carlos é o candidato a senador. Pré-candidato. É pré-candidato, ninguém é candidato ainda, é só em agosto, só em setembro. Então, nós vamos preparar o nosso trabalho, que já vem acontecendo, não é novidade para ninguém. Nosso governo vai bem, graças a Deus. Nós somos pré-candidato a governador, eles fazem a nossa chapa. O vice é do Novo, é o prefeito de Joinville e o Adriano Silva. Então a chapa está montada, estamos agora fazendo composições com outros partidos que queiram ficar conosco para disputar a eleição. Né? Eram 3 pré-candidatos a senador, Carlos Bolsonaro, Caroline de Tone e Espiridion Amin. E, claro, Jorginho Melo foi perguntado sobre o Espiridion Amin. Ele quer o apoio da Federação União Progressista. Como é que vai fazer? Aí perguntaram para ele especificamente sobre o Espiridion Amin, separei para vocês também. Tem que perguntar para ele. O senador Amin é o senador de Santa Catarina hoje, né? E é um bom quadro, é um homem respeitado, e não sei qual a posição dele, se ele vai apoiar outras candidaturas ou vai fazer uma candidatura avulsa, não sei. Mas ele reagiu como? Não sei, tem que perguntar para ele. Ele reagiu do jeito que tem que reagir. Bom, ele reagiu do jeito que tem que reagir. Bom, o Espiridion Amin foi entrevistado sobre isso lá no Senado e divulgou esse vídeo nas redes sociais, e aí está
como o senador reagiu como tem que reagir. Ele reafirmou a sua pré-candidatura a senador e um recadinho no fim. E possível aproximação com o outro pré-candidato a governador, João Rodrigues, do PSD. Eu trouxe essa fala para vocês também. Com muita humildade, com muita determinação e com respeito a essa decisão, eu quero dizer, eu pertenço a Santa Catarina. Por isso, sou pré-candidato a senador de Santa Catarina, por Santa Catarina e para Santa Catarina, para ajudar que o Brasil conheça cada vez mais e adote o modelo da nossa gente. Mas existe já, então, uma pré-conversa com o candidato João Rodrigues? A cada ação corresponde uma reação. A cada ação corresponde uma reação. O Espiridião Amin deixando claro, nas entrelinhas, não tão entrelinhas assim, ele esteve com João Rodrigues e com Heron Giordani, que é o presidente estadual do PSD, na véspera, conversaram, os nomes do PSD também conversaram com os dirigentes nacionais do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, e garantiram que a Nacional está isenta nessa questão. Aqui, o que o PP e a União Brasil decidirem em Santa Catarina, eles vão endossar. Obviamente, não gostaram da chapa pura do PL em Santa Catarina, não vai impedir composições nacionais. No Rio de Janeiro, por exemplo, e no Rio Grande do Sul, o PL e a federação vão estar juntos, mas aqui em Santa Catarina, a federação está liberada para seguir o seu caminho. E Espiridião Amin tem 3 caminhos. Não ser candidato ao Senado, que ele diz que não é o caminho, ser candidato com João Rodrigues, ou tentar uma candidatura avulsa ligada a Jorginho Melo, que é algo que ele sempre rejeitou. Vamos ver. A novela está no fim, mas ainda falta saber o que vai acontecer com o Espiridião Amin. Gastando bem as preposições, né? Eu sou de, para e por Santa Catarina. Português sempre corretíssimo. Valeu, Piara. Volta hoje, o nosso Tá Na Hora? Tá na hora, eu tô aqui. O Piara Bosque, sempre com as suas avaliações do quadro político aqui em Santa Catarina Nacional, no nosso SCC Meio-Dia, Marister. Já estou aqui no portal SCC10 para falar que os deputados da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado aprovaram nessa quarta-feira o projeto de lei que proíbe em todo o nosso estado a venda, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampido. São aqueles ruidosos com efeito de tiro, sabe? A medida que agora segue para a sanção do governador tem como objetivo proteger a saúde de idosos, bebês, pessoas com autismo ou hipersensibilidade e também o bem-estar de animais, permitindo apenas fogos silenciosos com efeitos visuais e prevê penalidades como a apreensão dos produtos e multas, cujo valor arrecadado será destinado a fundos de saúde e também de proteção ambiental. Mais detalhes no scc10.com.br, o portal da notícia aqui em Santa Catarina. Hoje é o último dia da nossa Kombi do Verão SCC-SBT nesta temporada. Brincadeira, diversão e dicas no clima da estação. E sabe quem está por lá? Laércio Botega, já está com o pé na areia e ele vai falar em que praia você está hoje, Laércio? Conta para nós. Estamos em Canasvieiras, Maria, boa tarde a você, a todo mundo que está ligado no SCC Meio-Dia. Nossa estrutura já está montada aqui, porque já nós temos o A Tarde é Nossa ao vivo, o Micife daqui a pouquinho. Então, você tá ligadinho aí, não troca de canal. Se quiser, vai rapidinho no banheiro, volta, pega uma aguinha, volta para a sala ou para o quarto, porque já tem o nosso programa, vai estar muito divertido. Tem muita coisa boa, não só aqui na praia, mas também, claro, no palco com a Maria Esther e a Dona Maricotinha. Então, todo mundo ligadinho, a partir da 1h05, A Tarde é Nossa, com a Kombi do Verão. Aliás, essa é a última passagem da Kombi por uma das praias da Grande Florianópolis, nesse caso, Canasvieiras, Maria Esther. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, Laércio. Mas rapidinho, né? A gente está mostrando ao vivo aqui por todo o nosso estado e hoje está um sol gostoso e Canasvieiras, diferente das praias mais do sul de Florianópolis, não tem tanto vento assim, né? Como é que tá hoje por aí? Como é que tá o clima para nossa brincadeira? Tá quente, Maria. Não, vou te explicar. Tá gostoso, tem um ventinho, Maria, mas não é aquele vento chato, sabe? Que leva guarda-sol, que carrega tudo. Não, um ventinho gostoso, um ventinho bom, tá fresquinho. A praia, muita gente aqui, claro, muita gente de fora do país curtindo.
curtindo aqui a praia em Canasvieiras, mas tá um dia bom, assim, então as nuvens lá no fundo, o Christopher vai mostrar, ó, lá no fundo ainda vai demorar para elas chegarem aqui, se for para chover mesmo, né? Mas o pessoal tá aqui. Lembrando, Maria, mais uma vez, então já tem a tarde é nossa e hoje tem muito prêmio bom no programa, hein? Muito prêmio bom no A Tarde é Nossa. Coisa que eu gostaria de levar, mas claro, isso é só para os nossos telespectadores que vão brincar com a gente já 1h05. Muito prêmio bom e muito brinde também para quem participar, né? Às vezes o pessoal acha, só quem brinca acaba ganhando. Não, às vezes quem participa das brincadeiras ali já ganha também muitos brindes que estão lá com o Laércio. Oi? O brinde é o prêmio. Por isso que eu falei, o prêmio é o brinde. O prêmio porque é tão bom que virou um prêmio, não é nem brinde, é um prêmio. Prêmio. É isso aí, Laércio. Até daqui a pouco, então, 1h05 tem a tarde nossa aqui na tela do SCC SBT. Agora eu vou me juntar aqui ao Zanotto novamente, porque a gente vai chamar o SCC Comunidade? É isso, né? Com um buraco que se formou bem na região central aqui da capital. E daqui a pouquinho a Sofia vem direto do local e traz mais informações pra gente. Mas antes, Maria, deixa eu aproveitar para mostrar uma ação da Polícia Militar de um flagrante que aconteceu. Mudaram, é o barco. Então tá. Esse é o barco. É coisas que acontecem na Ilha da Magia, Marister. Vejam só, o barco saiu da Lagoa da Conceição e foi subir o Morro da Lagoa. Gente, é uma cena que você só vê em Florianópolis, isso aí. No meio do Morro da Lagoa tem um barco, gente, na pista. Aí travou tudo, Zanotto. Na pista tinha um barco e o barco estava na pista. É alguém que estava puxando, né, com o engate ali com a carretinha. E de repente, rapaz, segura o trânsito que soltou o barco. Mas já foi retirado, né? O Pastrana confirmou pra gente essa imagem que foi hoje pela manhã, subindo ali a região do Morro da Lagoa e com motor e tudo, ó. O Israel tá falando que disse que dá muita tainha ali. Ali eu já vi vídeo de tainha esse ano, elas estão apressadinhas, vocês já viram? Já teve tainha? Não deu lanço ainda, porque a safra só começa dia 1º, mas já fizeram vídeos das tainhas passando o cardume lá na região sul. Imagina a ansiedade dos rapazes, né? Porque não pode pegar, por enquanto você só olha. Porque a gente sabe que para a tainha chegar precisa de frio, né? Precisa da água gelada também. Então já estão rondando aqui o nosso litoral. E aqui é bem na subidinha ali, né? Quem sai do centrinho da Lagoa, chegando próximo ali ao Mirante, onde tivemos essa cena inusitada na Ilha da Magia, hoje pela manhã, essa embarcação que se desprendeu ali da carretinha, né? Mas logo ali, com a ajuda dos demais rapazes, colocaram novamente, tiraram do local, liberando o trânsito, Maria, porque ainda não é alternativa, não temos ainda. Ainda não temos esse meio de transporte ali no Morro da Lagoa. Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Militar acabou com uma ação de furto qualificado na região continental aqui da capital. Tudo começou com uma denúncia, o telefone 190 da PM tocou, eles foram até o local, as guarnições encontraram 2 sujeitos flagrados arrancando o portão de uma residência. A Central de Operações da PM agiu rápido e repassou as coordenadas e a rota de fuga para as viaturas do 22º Batalhão. Durante as buscas, os policiais localizaram 2 suspeitos desmontando e embalando o portão para facilitar o transporte do material, Zanotto. O comparsa que estava dando apoio na ação conseguiu fugir antes da chegada da guarnição. E o proprietário do imóvel, que teve o portão furtado, ele reconheceu o material, por isso que o sujeito que foi pego pela Polícia Militar foi preso em flagrante e vai responder por furto qualificado. Crime com pena agravada pelo envolvimento de mais um autor, que era uma dupla, né? Um fugiu, mas o outro foi pego. Gente, isso aí. Agora até portão eles estão levando. É porque alumínio, né? É um valor de um metal muito alto, acaba com isso que a gente fala sempre da questão do crime seguinte, né? Que o crime do furto e depois quem é pego pela receptação. Porque esse sujeito aqui, Maria, vai precisar encontrar um local, uma revenda para deixar esse portão. E depois, na sequência, o segundo crime de alguém que sabe, né, que é um material furtado e ainda vai revender esse material. Mas nesse caso não deu certo, porque o pessoal ali da área continental, do 22º Batalhão, deu o flagrante e um deles foi preso e o proprietário teve, portanto, o portão recuperado. Parabéns à polícia, é um rápido trabalho também, né? Vamos lá com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos lá no nosso SCC 10 para trazer informações do Grupo de Atuação Especiais de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO, que vai trazer o destaque aqui para a gente na notícia que está no portal, porque hoje pela manhã, né, deflagrou a operação chamada Carne Fraca, que resultou na prisão preventiva do diretor de um presídio na Serra Catarinense, acusado de corrupção e também de conceder benefícios regulares a um detento, além do cumprimento de 4
4 mandados de busca e apreensão. Essa investigação, feita pelo GAECO, então, apura crimes como violação do sigilo entre os meses de março e outubro de 2025, com indícios de que o dirigente prisional teria agido em troca de vantagens pessoais nessa operação. O nome da operação faz referência às carnes nobres, que, segundo o Ministério Público, teriam sido recebidas como parte das vantagens indevidas. A pessoa se sujeita a isso, Os materiais apreendidos foram analisados e o preso agora segue à disposição da Justiça. Trabalha do GAECO, portanto, prende diretor de presídio na Serra Catarinense, Operação Carne Fraca. Esquema de corrupção e benefícios regulares. O apenado está em unidade prisional. Cada situação, Maria? Todo um trabalho, toda uma carreira jogada fora em troca desses benefícios, se é que assim a gente pode colocar, desse flagrante. Amanhã a gente traz, ficamos devendo ali a questão desse buraco, aqui na região central. Vamos aguardar, então, quem sabe até lá a prefeitura possa dar uma solução. Tem como abrir essa imagem para a gente? Me parece ali da região da faixa leste, Morro das Pedras, que a Maria Esther estava conversando agora há pouco com o Laércio lá em Canasvieiras, porque é isso que acontece, Maria? Nas praias do norte hoje é calmaria, agora em compensação, quem está lá na Praia da Solidão, na Praia dos Açores, no Pântano do Sul, no Matadeiro, na Armação, no Morro das Pedras, no Campeche, no Rio Tavares, na Joaquina. Disse que eu fiz a volta toda, Você viu? Você foi de ponta a ponta. Pega esse vento sul aí, que permanece amanhã, conforme a sua previsão, Dona Maria? Isso, Zanuto, que não é uma notícia muito boa, já que nós queremos ir para a Ilha do Campeche amanhã ao vivo. Mas eu ali quero ir para lá. Não, mas eu acho que ali a gente vai atravessar. Na hora que a gente for atravessar, o vento vai dar uma trégua. Vai dar uma calmaria. Vai dar uma calmaria e a gente vai conseguir mostrar para vocês aí em casa esse paraíso natural que é a Ilha do Campeche. Hoje faz uma benzedura com a Dona Maricotinha daqui a pouco já. Hoje já vou fazer a reza brava aqui para ver se vai dar certo isso. Fala para Dona Maricotinha mandar o vento sul embora. Essa aí que praia aqui é Garopaba? É sul também, Maria. Veja só, olha ali como é que está, O vento tá forte hoje. A gente teve essa limpa no céu um pouco agora pela manhã. Devemos ter chuva também agora à tarde pelo nosso litoral. Mas amanhã é tempo seco, é sol para todo mundo. E a gente encerra com imagens ao vivo de Florianópolis para vocês. Agora 1h04. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso SCC Meio Dia volta amanhã às 11 horas da manhã. E a Maria segue agora na melhor programação das tardes da televisão catarinense, o A Tarde é Nossa, Maria Esther. Bora lá, vai começar.